bom dia, uma excelente quarta-feira para você que acompanha a programação ao vivo do SCC SBT. Chegamos para mais uma edição do nosso SCC Meio-Dia, a primeira desse mês de outubro, aqui em Florianópolis, confirmando a previsão do tempo. Segue com muitas nuvens e chuva a qualquer momento. O trânsito, como a gente observa agora na imagem ao vivo das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles, tranquilidade para quem acessa a ilha de Santa Catarina. Muito diferente da situação de quem precisou ou ainda precisa utilizar a BR-101 na região do litoral norte do estado. Essa imagem que a gente traz agora é ao vivo de Itajaí, ali na altura do quilômetro 116, próximo da região da Caianduba, onde às 4 horas da madrugada de hoje, um acidente fechou o trânsito no sentido norte da rodovia por cerca de 4 horas. Filas intermináveis. Por quê? O caminhão tombou justamente na ponte Navegantes, passando sobre o rio Itajaí-Açu, e com isso não há desvio, não há rota alternativa a não ser passar pelo perímetro urbano das cidades de Balneário Camboriú, Itajaí, a travessia do ferry-boat até Navegantes. Mesmo assim, gente, imagine 4 horas a BR-101 fechada. Das 4 e pouco da manhã, quando essa carreta que transportava uma carga a granel de cimento tombou, vejam que rapidamente eles conseguiram tirar o cavalo mecânico, né? Mas a carreta ficou ali na pista, ainda na BR, o que demandou todo esse tempo, né? 4 horas para arrastar o veículo com essas máquinas que nós estamos vendo, com guincho, para depois sim liberar a rodovia já por volta das 8 horas da manhã. Quer dar uma olhada agora como está Balneário Camboriú? Deixa eu pedir a imagem ao vivo para te mostrar o trânsito, porque segue, né? Balneário, Itapema, esse congestionamento ainda. Nós vimos agora há pouco ali a região de Itajaí, vejam Itapema. Itapema, o trânsito está andando próximo ao posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, mas assim que o motorista atravessa o túnel, seguindo o sentido norte da BR, quando chega em Balneário Camboriú, trava de novo. É um congestionamento que nós temos em função daqueles veículos que ficaram parados e depois foram acessando por dentro da cidade e deixando um caos em Balneário. Olha só como está a situação de agora, parado. Parado o trânsito ainda em Balneário Camboriú, no sentido norte da rodovia. Ali embaixo, quem acessa o município, e a imagem no centro do seu vídeo que você está vendo é quem segue esse sentido norte, quem está indo de Balneário para Itajaí, ainda enfrentando toda essa lentidão. Daqui a pouco te traz mais informações dos reflexos do trânsito nesta quarta-feira. E você vai ver também nessa edição, está acontecendo agora uma coletiva à imprensa sobre o caso envolvendo a morte de um policial militar Jefferson, da sua esposa Ana Carolina da Silva, que aconteceu lá no dia 11 de agosto. Os dois foram encontrados mortos dentro da banheira de um motel. Essa imagem que você está vendo agora é ao vivo. A nossa equipe está acompanhando essa coletiva com a Sofia, que daqui a pouco chega trazendo as primeiras informações, porque desde aquele dia 11 de agosto, para quem não acompanhou, o casal participou durante o fim de semana de uma festa, para a filhinha de 4 anos. Depois a filha ficou na casa de uma tia e eles saíram para um bar aqui na Grande Florianópolis e na sequência foram para um motel. E não retornaram na segunda-feira pela manhã. E os familiares, então, em busca de mais informações, acionaram a corporação, a própria Polícia Militar, que foi seguindo os rastros fechados e encontraram o carro e as vítimas no motel. E desde o primeiro momento não havia nenhuma informação de um crime violento. Somente os dois estariam e não haveria uma terceira pessoa. E agora a causa das duas mortes está sendo divulgada nesse instante na coletiva, que daqui a pouco a gente traz mais informações. E claro que a gente vai falar também sobre um assunto que está repercutindo em todo o país, principalmente em São Paulo. Vocês viram já as mortes, 5 pelo menos, e uma confirmada por intoxicação por metanol. Os principais casos foram registrados, como eu disse, em São Paulo, mas outros estados também já estão investigando casos semelhantes. E aqui em Santa Catarina? Será que nós estamos em segurança? Está acontecendo uma fiscalização? Como se prevenir e não correr riscos ao identificar algo que aconteça? A gente vai trazer todos os detalhes agora, nessa edição do SCC Meio-Dia. Fique com a gente, vamos juntos até 1h05 dessa tarde. Vamos voltar então com a imagem ao vivo da sede da Polícia Civil aqui do estado de Santa Catarina, localizada ali na Secretaria de Segurança Pública, que fica em Capoeiras, na Avenida Ivo Silveira, onde nesse momento nós estamos vendo o delegado-geral de Polícia Civil, acompanhado também da Polícia Militar com o seu representante.
e o pessoal da Polícia Científica, que é quem fornece as provas periciais para o inquérito da Polícia Judiciária e da Polícia Civil, desse caso de grande repercussão, não somente aqui em Santa Catarina, mas alguns dias depois da morte registrada no dia 11, nós tivemos algo muito semelhante também acontecendo em São Paulo, de um casal também envolvendo um policial militar, que também foi encontrado morto sem nenhum sinal de violência em uma banheira de um motel. Aqui nós temos agora a confirmação das causas, né? Daqui a pouco, então, a Sofia vem com a participação ao vivo. Assim que essa coletiva for encerrada, você vai ficar sabendo já aqui nessa edição do nosso SCC Meio Dia. E nesses últimos dias, alguns casos de intoxicação em São Paulo chamaram a atenção de todo o país, porque essas mortes estariam relacionadas com o consumo de bebida alcoólica, mas contendo essa substância, o metanol. E por conta disso, Santa Catarina também já está em alerta. Veja na reportagem. Os casos de intoxicação por metanol no estado de São Paulo já se tornaram preocupação nacional. 10 casos foram registrados na capital paulista e cidades próximas, e 4 pessoas morreram após consumirem bebidas contaminadas. Em Santa Catarina, nenhum caso foi registrado até o momento, mas o cuidado continua. Os sintomas de intoxicação por metanol podem ser facilmente confundidos com sinais de embriaguez, como dor de cabeça, náuseas, vômitos e dores abdominais. Esses sintomas podem aparecer até 8 horas após a ingestão do metanol e podem evoluir para sintomas mais graves, como visão turva e cegueira. A recomendação é que se procure ajuda médica imediatamente, se suspeitar de qualquer um desses sintomas. Não existe tratamento, né? Então, quanto mais precoce for diagnosticado, melhor é. Tem antídoto que vai ser feito em ambiente hospitalar, né? Então, tem uma substância capaz ali, de minimizar os danos do metanol. Então, o melhor é na suspeita, né? Tentar contactar o serviço de saúde mais próximo, orientar que busque ajuda ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica, o CIATOX de Santa Catarina, porque uma vez feito o diagnóstico, quanto mais precoce entrar com o tratamento, melhor a chance de sobrevivência do paciente. O PROCON de Santa Catarina acompanha de perto possíveis casos de falsificação de bebidas no estado. Os estabelecimentos catarinenses devem redobrar o cuidado, guardando as notas de compra dos produtos. Quem comercializa, quem vende, que se numa fiscalização do PROCON ou qualquer outro órgão, nós vamos pedir a origem dessa bebida. Ele tem que ter a nota de entrada, né? E muitos estabelecimentos acabam não tendo esse controle, e o que gera a apreensão de produtos. Já os consumidores devem se manter alertas à procedência no momento da compra das bebidas. Se estão lacradas, como estão os rótulos, qualquer suspeita pode indicar falsificação. É importante o consumidor observar não só o selo, mas o lacre da bebida, né? O lacre rompido, por exemplo, enseja dúvidas. O selo, se está bem colado, tem algum erro de português, porque a falsificação, ela parte desde o litro, desde o vasilhame, né? Então, esses detalhes, comprar de um estabelecimento em que você, de repente, conheça e dá mais credibilidade. Já ao comprar bebidas em bares ou restaurantes, os cuidados são outros e também devem ser redobrados neste momento. Então, é importante que o litro esteja identificado, e o consumidor pode sim exigir essa informação, seja preparando o drink, olhando a preparação, ou até mesmo pedindo a garrafa para que ele possa observar. Lembrando que lá em São Paulo são mais de 20 casos suspeitos, 15 em investigação, 5 mortes e uma delas já confirmada realmente pelo consumo dessa substância, o metanol. Vamos com informações do trânsito aqui em Santa Catarina. Quem precisou utilizar a BR-101 em Navegantes nessa manhã, já às 4 horas da madrugada, teve um acidente que complicou e fechou a ponte de Navegantes. Nós vimos aqui na abertura do nosso SCC Meio Dia que tem ainda congestionamentos na região. Então vamos para lá com a Cris Pinheiro, que pode atualizar para a gente mais informações, porque pelo que eu vejo a Cris está justamente no perímetro urbano, né, Cris? Porque o motorista que conhece já pegou essa rota alternativa, mas eu fico imaginando o caos que deve estar vivendo agora o munícipe de Itajaí, de Navegantes, de Balneário Camboriú, com todo esse acréscimo de veículos que deveriam estar na BR e circulando pelas vias urbanas dessas cidades. Cris Pinheiro, bom dia, uma ótima quarta-feira. Informação ao vivo no SCC Meio Dia é contigo.
Bom dia, Zanotto, a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Isso mesmo que você falou. O trânsito aqui no centro de Itajaí está bem complicado, porque a gente sabe que quando acontece um acidente na BR-101 aqui na nossa região, o motorista já está habituado a buscar rotas alternativas. E uma delas é entrar por Itajaí e atravessar Itajaí a Navegantes, para então, só lá na frente, acessar a BR-101. Isso está acontecendo, eu estou bem na Avenida Ministro Vitor Conder, para você que conhece, bem próximo ao Centro Eventos, bem na esquina da Rua Almirante Tamandaré. Agora o trânsito atrás de mim está fluindo, e esse trânsito atrás de mim era exatamente da fila do ferryboat. Por volta das 10 horas da manhã, as pessoas estavam esperando para atravessar ali o ferryboat por volta de 17 minutos, 18 minutos. Isso tudo aconteceu, como você falou, por conta desse tombamento desse caminhão nas primeiras horas do dia, no quilômetro 112 de Itajaí, na ponte sobre o rio Itajaí a sul, em Navegantes. O trânsito por lá, as pistas já foram liberadas pela concessionária que administra a rodovia, mas como a gente pode ver nas imagens, não sei se tem como a gente mostrar as imagens ao vivo ali no trecho de Itajaí, aqui na BR-101, ainda continua bastante intenso, bastante filas, às vezes o trânsito flui, às vezes fica congestionado, então para quem conhece é bom já buscar umas rotas alternativas. Como eu falei, a fila do ferryboat está bastante grande, né? E principalmente agora deve aumentar no horário de pico, mas é bom lembrar que o ferryboat está funcionando aí com 4 balsas aqui no centro e 2 balsas lá na Barra do Rio. Esse acidente, Zanotto, por sorte não houve vítimas, apenas o tombamento do caminhão, que já foi retirado da pista, e a orientação ao motorista nesse momento, você que está vindo de Florianópolis para o norte, busque rota alternativa ou reagende a sua viagem, porque aqui na nossa região, desde Balneário, Itajaí, passando um pouco de Navegantes, ainda tem bastante fila, viu? Obrigado, Cris, então, pelas suas informações e orientações para o motorista que ainda vai precisar circular pela região do litoral norte, né? Evitar o trânsito, portanto, ali em Navegantes, mesmo com a liberação, ainda a gente viu, né? A fila continua trazendo lentidão para quem segue sentido norte da rodovia. Daqui a pouco, informações também de um grave acidente aqui em Florianópolis. Já a nossa equipe traz as primeiras, porque essa ocorrência está ainda em atendimento. Vamos lá agora falar do que aconteceu ontem. Valeu, Cris. Em São José, a comunidade percebeu a tempo algo envolvendo uma criança. O que acontece? São José, bairro Forquilinhas. Tem um atalho utilizado ali no bairro e nesse atalho uma área de mata. Uma menina de 10 anos foi passar por esse carreiro, que é assim que a gente chama, né? Quando no local estava um criminoso, um sujeito de 33 anos, que colocou um pano na boca dessa menina e arrastou ela para essa imagem que nós estamos vendo aqui na tela do nosso SCC Meio Dia, para esse ponto. Mas a tempo a comunidade percebeu e foram no local e conseguiram evitar que esse sujeito abusasse dessa criança de 10 anos. Ele foi agredido pela própria população no primeiro momento, até a chegada da polícia militar, que foi até o local. Ele reagiu ainda à abordagem, vejam que ele estava com medicamento utilizado para disfunção erétil. Esse sujeito. Ele chegou até a machucar a mão de um dos policiais porque ele reagiu à prisão e no momento que ele era colocado dentro da viatura da Polícia Militar do 7º Batalhão, como nós estamos vendo na imagem, mesmo algemado, ele ainda estava resistindo à prisão. Então, a população no primeiro momento conseguiu evitar o pior, que ele abusasse dessa criança de 10 anos, chamou a polícia e de lá ele foi encaminhado até a delegacia onde deve responder pelo crime praticado. Mas vejam só o perigo, né, gente? A menina ainda foi encaminhada ao hospital infantil para uma melhor avaliação médica detalhada. E esse suspeito também estava com uma pequena quantidade de maconha e a chave de uma motocicleta, além de uma fita adesiva, que a polícia está investigando se ele teria tentativa também de roubo, de furto de algum veículo desse material que ele estava utilizando no momento da abordagem.
reportagem. Seguimos com mais informações aqui no nosso SCC Meio-Dia. Vamos falar agora do caso envolvendo aquele fisiculturista que morreu lá em Chapecó. Vocês lembram? Uma briga com a sua companheira. Desde o primeiro momento, ela foi apontada como autora do crime. Mas ficou o questionamento, né? Se seria em legítima defesa ou se ela havia planejado tirar a vida do seu companheiro. Ele muito conhecido nos campeonatos que ele participava, né, Felipe Bastos, ali na região de Chapecó. E agora a polícia divulgando a conclusão do inquérito policial e pelas primeiras informações que eu vi, e você vai concluir agora para a gente, Felipe Bastos, foi algo planejado, né? Teria sido motivado por vingança, por ciúmes. Felipe, uma ótima quarta-feira, bom dia, informação ao vivo, é contigo. Muito bom dia, Zanotto. Bom dia para todo mundo ligado na nossa programação. Exatamente isso, viu, Zanotto? Uma coletiva agora há pouco para a imprensa. A Polícia Civil esclareceu, então, esse caso que teve uma grande repercussão, inclusive a nível nacional. Crime que aconteceu na manhã do dia 7 de setembro, ou seja, quase um mês, e mobilizou forças de segurança aqui da cidade de Chapecó. Esse casal, o Walter Aita, de 41 anos, ele morava em um apartamento, em um prédio aqui no centro de Chapecó. De acordo com as investigações, Zanotto, foi descartada a possibilidade de legítima defesa, viu? Ou seja, a mulher, a companheira dele, ela premeditou, ela planejou o assassinato desse homem. E olha, Zanotto, foram cerca de 21 facadas nesse homem, viu? Ele estava dormindo, foi acordado, já levou a primeira facada e essa já foi fatal. As circunstâncias, é claro, a polícia divulgou agora há pouco em uma entrevista coletiva e olha, foi um crime extremamente brutal. Os próprios delegados revelaram que se surpreenderam, né, com a situação dela também. E um detalhe importante, ela já havia falado em mensagens de WhatsApp, mensagens para amigas, que ela voltaria para o Rio Grande do Sul, mas ela voltaria depois de matar o Walter Aita. Nós separamos alguns trechos importantes dessa coletiva, a gente vai exibir a partir de agora e a gente pede para que o nosso telespectador preste bastante atenção, porque a Polícia Civil consegue falar em detalhes o que aconteceu no comecinho da manhã do último dia 7 de setembro. Vamos acompanhar. Motivo por ciúme, e esse crime a gente qualificou, é um homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e pela impossibilidade de defesa da vítima. A conclusão que nós chegamos é que os fatos ocorreram no interior do imóvel, mais especificamente no interior do quarto, quando o Walter estava possivelmente dormindo e foi golpeado com diversas facadas, tanto no peito como na jugular. Ato contínuo, tentou sair para fora para pedir socorro e pediu, e as testemunhas ouviram só a voz do homem, a voz masculina pedindo socorro e falando, ai meu Deus, por que você fez isso comigo? E aí foi ao andar superior, no segundo pavimento. As testemunhas não abriram a porta em virtude que acharam que ficaram com medo, alguém tentando roubar. E aí ele veio a óbito ainda na escadaria. Há um vídeo no inquérito policial, inclusive, que nos chama muita atenção, no qual a mulher demonstra, ela mesma registra que ela havia encontrado buracos na parede de um dos quartos e, através desses buracos, ela monitorava a vítima, ela ficava espiando ele para ver se, durante o momento em que ele estava sozinho no quarto, ele falava com outra pessoa, ele mexia no aparelho celular. Ela fez um vídeo disso e encaminhou para uma pessoa, tá? Esse vídeo foi recuperado pela investigação. Diversas outras mensagens de texto e áudio também foram recuperadas, demonstrando claramente que ela ameaçava ele explicitamente, inclusive falava isso. Tem uma mensagem que ele manda para ela, recuperada de uma conversa parcialmente recuperada, em que ele dá a entender de forma clara que ela havia ameaçado matá-lo com faca. Diversas mensagens de texto em que ela usa emojis de facas, dando a entender que estava controlando ele. Pois é um crime extremamente brutal e que ela já havia
já estava planejando que iria matar então o Walter, né, a qualquer momento. A gente lembra também, viu, Zanotto, que durante a apuração da Polícia Civil foi constatado que a mulher já tinha um mandado de prisão por latrocínio cometido no Rio Grande do Sul, que é o roubo seguido de morte, onde ela havia sido condenada a pelo menos 15 anos de prisão. Com esse inquérito concluído agora, o caso segue para o Ministério Público. A ré pode ser julgada pelo Tribunal do Júri e, se condenada, pode pegar entre 12 a 30 anos de prisão, além da pena já existente. Um crime extremamente brutal que tem um desfecho aí concluído pela polícia, o que ocasionou essa morte do fisiculturista, que era bastante conhecido também nas redes sociais. O motivo foi ciúme, o que define motivo fútil. Nesse momento, conclusão desse inquérito, Zanotto, qualquer novidade a gente traz para o nosso telespectador. Devolvo para você aí no estúdio. Obrigado, Felipe Bastos, pelas suas informações, atualizando esse caso do fisiculturista, então morto pela sua companheira. E daqui a pouco tem o nosso SCC Esportes e tudo sobre a vitória do Chelsea contra o Benfica pela segunda rodada da Liga dos Campeões. E o jogo que marcou o reencontro do time londrino com o seu ex-técnico Mourinho. E os ingleses conseguiram somar 3 pontos na competição. A Angélica traz essa e outras informações do esporte na sequência. E daqui a pouco, a gente já vai voltar ao vivo até a Delegacia de Polícia Civil aqui em Santa Catarina. O delegado já está pronto, posicionado. Na sequência, ele fala com a Sofia Gonzalez sobre a causa, então, das 2 mortes que aconteceram no motel dentro da banheira, envolvendo o policial Jefferson e a sua companheira Ana Carolina. É assunto para o próximo bloco aqui do nosso SCC Meio-Dia. E vocês estão sabendo, gente, na próxima terça-feira, no horário nobre, 9 da noite, o SBT estreia a novela Amar, uma trama envolvente contando a história da principal personagem, Estrela, que vai enfrentar uma série de desafios e obstáculos após a morte do seu pai. É uma história daquela para quem gosta de novela de verdade. E a novela Amar chega para substituir As Filhas da Senhora Garcia, que já vem fazendo o maior sucesso. Uma tempestade de intrigas e emoções. Profunda como o oceano. Incontrolável como as ondas. Amar. A nova novela das noites do SBT. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia, informação de agora, acidente grave na região do sul da ilha, ali é 406, é Rio Tavares, é a rodovia Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga, onde nós tivemos um acidente grave nessa manhã, há poucos instantes, tá, gente? Era por volta ali de umas 11 horas da manhã, é bem próximo à região do Multi Open Shopping, onde a condutora de um carro se envolveu numa colisão, esse veículo Volkswagen Polo, com uma motocicleta. A informação que nós temos do local, que o condutor da moto, assim que ele caiu no chão, eles começaram já as manobras, porque ele entrou em parada cardíaca, mas antes disso, ele teria conseguido até mesmo utilizar o telefone e comunicar à sua companheira da situação que ele havia se envolvido. Vejam que há a presença também no local dessa UTI móvel, que é o Arcanjo, porque ali todos esses enfermeiros e médicos do SAMU têm total capacitação para fazer a reanimação, mas infelizmente não foi possível. Agora chega a confirmação do óbito do condutor dessa motocicleta. O guarda municipal Leandro Pigliani, ele esteve no local também atendendo essa ocorrência e ele forneceu mais algumas informações à nossa equipe. Vamos ver. A nossa guarnição estava passando aqui pelo local onde se deparou com um acidente entre um veículo e uma motocicleta. O condutor da motocicleta acabou caindo e diante dessa queda acabou ocorrendo uma parada cardiorrespiratória. A nossa guarnição imediatamente parou para dar o atendimento. Chamamos o SAMU e o bombeiro para aparecer até o local. Foi feito todos os procedimentos necessários para tentar reanimá-lo, mas infelizmente ele não resistiu e foi a óbito. Muito obrigado ao guarda Leandro. Então, e a recomendação, evitar o trânsito na 406 da região do Rio Tavares, ligação com a Lagoa da Conceição, porque o pessoal do Instituto Médico Legal acaba de chegar ainda para fazer toda a perícia quando tem um acidente como esse com morte, envolvendo um motociclista, mais uma vez a vítima do trânsito aqui na capital. Vamos lá para a Delegacia de Polícia Civil para acompanhar as informações que estão sendo fornecidas agora nessa coletiva que acabou em instantes sobre a morte do policial Jefferson junto com a sua companheira, a Ana Carolina da Silva. E é a Sofia que está lá e vai trazer para a gente mais detalhes agora com a confirmação da causa dessas 2 mortes. Sofia,
Uma boa quarta-feira, informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Realmente foram quase 2 meses aí de investigação. Esse caso que aconteceu no dia 11 de agosto, a morte desse casal encontrado na banheira de um hotel, né? Foi um caso de grande comoção aí pela morte misteriosa, da forma como ela se deu, também pelo fato do casal ter, então, uma filha de 4 anos. Mas hoje, então, a gente teve todos os esclarecimentos aqui por parte desse trabalho feito em conjunto pelas forças de segurança aqui do nosso estado. Então, a gente tem a causa da morte como o consumo bastante alto de cocaína, associado também ao álcool, e as temperaturas encontradas no ambiente de acordo com a perícia, né? A banheira pode ter atingido até 50 graus Celsius, o calor da água, além também do aquecedor que estava ligado no quarto. Eu estou aqui com o delegado Felipe Simão, que é o responsável aqui por essa investigação. Delegado, queria que o senhor começasse comentando sobre a quantidade de droga encontrada de acordo com o laudo, né? Bastante acima do que é normal, usual aí de ser encontrado no corpo humano, né? Bom dia para você. Bom dia. Exatamente, eles passaram um dia numa festividade ingerindo muita quantidade de bebida alcoólica e ao final desse dia, em torno de meia-noite ali do dia 11, já no início da madrugada, eles ingressaram ali naquele motel e poucas horas depois, pouco tempo depois, eles já morreram, né? Já foram em óbito. E com os exames foi identificado bastante um teor alcoólico muito elevado, que associado à cocaína gera uma terceira substância, e isso, associado aos fatores ambientais, como você mencionou, realmente causou a morte do casal. O que vocês trouxeram aqui, que chamou muita atenção, ali foi umas questões de números até, né? Foi encontrado, por exemplo, 18 decigramas de álcool por litro no sangue da Ana Carolina e no Jefferson 16. E a gente teve ali um parâmetro de que 5 já seriam suficientes para levar uma pessoa ao coma, associado ao fato também de que as investigações de vocês mostraram que eles não tinham o hábito de consumir cocaína, né? Isso, depender dos hábitos de cada um, a quantidade ela pode variar. Mas acima de 5 decigramas de álcool por litro de sangue, realmente já pode causar o coma na pessoa. Então, sendo encontrado com ela 18 e com ele 16, isso já é um fator de risco elevado. Mas na dinâmica deles, eles tinham um consumo de álcool eventual. Mas a questão de cocaína, ela foi desconhecida por parte de todos os familiares, todas as pessoas associadas a eles. Não mencionaram que eles faziam uso frequente de qualquer tipo de droga, apenas o álcool. E, bom, a gente sabe que uma das vítimas, né, o Jefferson, no caso, ele era um policial militar, mas também foi feita toda uma operação em relação ao trabalho e também foram os colegas dele que foram acionados e que daí começaram a busca, né, porque eles ficaram algum tempo ali no motel até serem encontrados. Sim, considerando que eles passaram o dia nas festividades, a família considerou que eles poderiam estar cansados no dia seguinte e evitaram o contato inicial. Só que em razão da filha e da continuidade da rotina familiar, eles começaram a insistir no contato e não os localizaram. De forma que eles acionaram os próprios colegas da vítima, do Jefferson, e aí esses colegas se dispuseram a fazer uma varredura e localizaram o casal ali naquele quarto de motel. E foi uma investigação bastante exaustiva, assim, vocês abordaram todas as possibilidades, inclusive algumas especulações que aconteceram aí durante a investigação, se teria a possibilidade de ser um choque elétrico na banheira ou alguma condição do ambiente, tudo isso foi eliminado, foram 16 laudos, né? Exato. O que alimenta a curiosidade popular é exatamente a questão de 2 terem morrido no mesmo contexto de fatos, de maneira que cada corpo realmente reage de uma forma. Nesse sentido, isso despertou a curiosidade e necessitou de uma investigação mais aprofundada, principalmente no viés científico, analisando ali as questões laboratoriais, tudo que foi encontrado, tanto com eles quanto no ambiente. Uhum. Delegado, muito obrigada, então, pelos seus esclarecimentos, parabéns pelo trabalho. A gente, então, tem agora essa questão, né, esse caso extremamente triste que aconteceu, que é uma fatalidade, como a gente pode ver, né, não era algo recorrente, mas que, então, levou à morte desse casal, pelo menos agora. Todo o processo está esclarecido e a gente tem aí as respostas, né, Zanotto? Obrigado, Sofia Gonzalez, pelas suas informações. Muito obrigado, delegado, também atendendo ao vivo a nossa equipe para trazer a confirmação que era, desde o primeiro momento, a principal suspeita, né? Sobre o consumo exagerado de bebida alcoólica
junto com cocaína. E além da temperatura, que vocês viram que o delegado mencionou muito bem, né? A questão da água quente, também já vi esse relato dos colegas policiais que, quando entraram no quarto de motel, perceberam que o ar estava ligado na temperatura máxima, né, de aquecimento. Então, essa combinação do uso exagerado de drogas, tanto a lista, que é o álcool, como a lista cocaína, acabou levando à morte do Jefferson e da Ana Carolina, lá no dia 11 de agosto, aqui na região da Grande Florianópolis. Seguimos com mais informações e agora a gente fala sobre algo importante, um sistema que salva vidas, um sistema de alerta e monitoramento das cheias em Blumenau, do rio Itajaí-Açu, porque Blumenau sempre na frente, né, está realizando agora a revisão das chamadas cotas de enchente. Para quem não sabe, em Blumenau, esse serviço, quando o rio começa a subir, o Paulo César vai trazer mais detalhes para a gente, mas o morador da cidade consegue ter a informação precisa de quantos metros acima do nível normal a sua residência, a sua rua começa a ser atingida pela enchente. E olha onde está ele, Paulo César, no recinto das capivaras blumenauenses que gostam muito de frequentar essa região, na beira do rio, mas é onde está a informação e ele vem com a gente agora. PC, bom dia, informação ao vivo. Da beira do rio, é contigo no SCC Meio Dia. Bom dia, Henrique Zanotto, exatamente. Bom dia a todos. A gente está aqui na prainha. Vou mostrar depois as capivaras. Elas estão descansando aqui ao lado, viu, Zanotto? No final a gente mostra para todo o estado o reduto das capivaras. Deixa eu explicar. Aqui em Blumenau, como você já adiantou aí, Zanotto, aqui em Blumenau, quando a chuva aperta, quando o nível do rio, né, quando o rio sobe demais, quando há um risco iminente de inundação, de alagamentos, de enchente, a cidade conta com uma ferramenta valiosa que auxilia, que orienta a população nesses momentos de apreensão e de angústia, que é o mapa de cotas das enchentes. É uma ferramenta extraordinária. O Felipe Andrade mostra o nível do rio Itajaí-Açu nesse momento, está dentro da normalidade. A cidade conta com essa ferramenta que tem um levantamento que é preciso, que ajuda a salvar vidas, patrimônio, detalha com uma exatidão absurda, Zanotto, né? Com quantos metros de elevação do rio Itajaí-Açu uma determinada rua sofrerá alagamentos, por exemplo, né? Então, informação valiosa que ajuda as pessoas a deixarem suas casas com antecedência, né? E essa ferramenta agora que contribui também para facilitar, agilizar o trabalho, o atendimento da Defesa Civil em tempos de crise, em momentos de cheias, né? Essa ferramenta está passando por uma revisão, por uma atualização. É a revisão das cotas de enchentes, trabalho que é realizado, executado por professores e alunos do Centro de Ciências Tecnológicas da FURB. Eu vou conversar com uma lenda agora, viu, Zanotto? Você conhece ele, Ademar Cordeiro, né? Do antigo CEOPS da FURB, né? Sistema, um dos primeiros sistemas de alerta de inundações do Brasil. A fera está aqui, é ele o responsável pela revisão das cotas de enchente na cidade. Professor Ademar, muito obrigado por atender aqui o SCC, o SBT, bom dia. E eu pergunto, né, por que esse mapa, por que esse trabalho está sendo atualizado? A importância dessa revisão das cotas de enchente. Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes. As cotas de enchente foram levantadas depois da enchente de 2011. Muito tempo se passou depois de lá, muitos aterramentos, asfaltos novos foram surgir, aterramentos, assim, mesmo nas estradas também. Então, atualização, novos loteamentos. Então, essa atualização é importante para atualizar. Depois, a parte que estava acima da barragem da Celesc não tinha sido feito. Por exemplo, lá no Badenfurt, até a Karsten, tem uma região que alaga bastante, que a gente teve lá. E não tinha as cotas enchente. E uma outra questão que nós estamos elevando também, até a máxima enchente que surgiu aqui, que vai ser acima da cota 17. E a outra questão que nós estamos levantando com novos equipamentos, que é o GPS RTK, que são tecnologias que não tinha na época, né? Muito bem, então é importante explicar para o pessoal de casa, é um assunto que gera esse interesse das pessoas, principalmente aquelas que estão em áreas de risco, em áreas alagáveis, como é que esse trabalho está sendo realizado e
essa revisão leva em consideração as enchentes de 83, de 2011 e também a de 2023. Vocês estão indo nos locais que foram alagados por essas 3 grandes enchentes. Mas como é que é especificamente esse trabalho? Então, tem os estagiários de engenharia civil com o RTK, eles vão em todas as esquinas das ruas e levanta a cota do IBGE nessa região. Tem uma outra equipe que vai na bacia toda levantar aonde que a água chegou, na enchente de 2023, 2011 e 83. Então, com as marcas dessas enchentes aí, mais o trabalho dos alunos, a gente faz ali, transforma isso em cota enchente. Então, esse é o trabalho que a gente faz, depois isso é feito no escritório, claro, né? O levantamento de campo é isso, que nós já levantamos em torno de 3.500 pontos da altitude e mais os 1.000 pontos de todas as cidades onde que alaga, nessas 3 enchentes, né? Onde que a água chegou. Então, esse é o nosso trabalho que nós estamos fazendo aí. Para a gente finalizar, então, professor, o que já dá para adiantar? Qual o resultado do que já foi feito até aqui? Vai mudar muito? Quais as novidades que o senhor pode adiantar para a gente aqui no SCC Meio-Dia? Então, como eu costumo dizer que quem comanda as enchentes é o rio Itajaiaçu, ele alaga, então esses aterramentos que são feitos, eles não vão alterar as cotas enchente. A não ser que com o aterramento a altitude vai ficar maior, né? E eu queria chamar a atenção da importância desse levantamento. Então, com esse levantamento que vai estar na prefeitura, tipo um mapa Google também, não é só... as pessoas têm que se inteirar depois das suas cotas enchente, né? Para quando a Defesa Civil, Alerta Blue, faz as previsões, ele saber o que fazer, tirar seus bens móveis, levar nos locais mais altos, né? Então, essa é a importância desse levantamento novo, né? Legal. Professor Ademar Cordeiro, grande abraço, felicidades, professor. Zanotto, então, você sabe, você já morou aqui, né, Zanotinho? A importância do nível do rio Itajaiaçu. Felipe Andrade, vamos mostrar as capivaras? Esse trabalho aqui na área central da cidade, também com professores e alunos da FURB, realizando trabalho de campo em várias regiões da cidade. O trabalho deve ser concluído agora em novembro, viu, Zanotto? Essa valiosa ferramenta de orientação, de auxílio à população nos momentos de crise da cidade, conforme prometido. Quero mostrar agora aqui com as imagens de Felipe Andrade, Recanto das Capivaras, que a sua quarta-feira, Henrique Zanotto, seja tão tranquila quanto a vida destas capivaras aí. Tem 2 ali e tem uma aqui na barranca do rio se alimentando também. Com essa imagem a gente fecha aqui a nossa participação. Voltamos ao estúdio. Você, Zanotto. Valeu, PC, com as imagens do nosso Felipe Andrade, meu querido amigo Maionese, mostrando agora a tranquilidade das capivaras, a alimentação de sobra na beira do rio. E é importante esse trabalho, como a gente viu o destaque, né, do PC com o professor Ademar, porque ele ajuda primeiro a salvar e guardar vidas, porque ele prevê a subida do rio, dá tempo para a população sair de casa, ou até mesmo evitar um prejuízo material ainda, né? Conseguindo levar as suas roupas, alguns pertences. E quem vive em Blumenau, quem já passou boa parte da sua vida na cidade, enfrentou alguma enchente, sabe como é fundamental, né? Esse serviço agora atualizado às cotas de alagamentos lá na região do Vale. Valeu, PC. Obrigado pelas informações e mostrando ao vivo também como está agora a região da Prainha lá em Blumenau. Seguimos agora, dá uma olhada nessa imagem, gente, de um assalto que aconteceu a um posto de combustíveis na região serrana. 2 criminosos invadiram o local, surpreendendo os funcionários e ainda foram agressivos, como você vai ver na sequência, né? Chegaram a deferir golpes contra o homem que estava trabalhando. A gente vai ao vivo com a Xânia Marcon, porque ela está acompanhando esse caso. Com certeza a polícia já está com essas imagens, né, Xânia? E agora fica aquela tentativa, né, de identificar e localizar e tirar de circulação esses 2 assaltantes. Xânia, bom dia. A informação ao vivo no SCC Meio-Dia é contigo, Marcon. Bom dia, Zanotto. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Pois é, né? Ontem à noite, por volta das 9 horas, as forças de segurança aqui de Lages foram acionadas por conta desse assalto aí num posto de combustíveis que fica no bairro Copacabana, aqui em Lages. Os 2 assaltantes armados entraram no posto e renderam o funcionário que estava atendendo, né? O atendente lá do posto de combustíveis e que ele estava no caixa. Durante a ação, o trabalhador, que é um homem de 63 anos, foi violentamente
violentamente agredido com socos e coronhadas. E aí, após pegar o dinheiro, os suspeitos fugiram a pé. A quantia levada ainda não foi informada, né, já que o caixa ainda não havia sido fechado no momento do crime. Na fuga, um dos assaltantes acabou deixando cair uma arma que foi apreendida pela polícia. O objeto era um simulacro de pistola de ar comprimido com aparência idêntica a uma arma de fogo real. Outro funcionário do posto que presenciou o roubo e tentou intervir, contou para a polícia que também foi ameaçado. Um dos criminosos teria feito menção de que estaria armado e que, se ele reagisse, iria matá-lo. Mas ele não mostrou a arma. O corpo de bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ali ao funcionário ferido, que tinha um corte profundo na cabeça. Ele foi levado ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e, depois de receber os cuidados médicos, então, retornou ao local aí para prestar o depoimento, então, para a Polícia Militar, para o registro da ocorrência também. A Polícia Militar realizou buscas, né, nas redondezas, ali nos bairros adjacentes do bairro Copacabana, bairro Santa Helena, nos bairros ali no entorno, e encontrou algumas peças de roupas que teriam usadas pelos assaltantes, incluindo um moletom preto, um par de sapatos e o simulacro também. Apesar disso, os criminosos não foram localizados. Agora a Polícia Civil, né, que vai continuar então as investigações para tentar então identificar esses dois criminosos que assaltaram o posto de combustíveis na noite de ontem aqui em Lages. Nossa região é um pouco mais tranquila aqui, né, aqui na região de Lages, na Serra Catarinense, e aí quando acontece esse tipo de crime, né, esse assalto à mão armada, aí com certeza assusta os moradores aqui, e aí então teve esse registro aí, inclusive, de o funcionário ter sido violentamente agredido pelos criminosos e teve que ir para o hospital então para receber os atendimentos aí, mas ele está bem. Essas são as informações, a gente continua acompanhando esse caso. Volto com você, Zanotto. Obrigado, Xânia. Quando você vem com essa informação do simulacro, né, da arma falsa, eu fico pensando na tamanha agressividade desses covardes contra esse funcionário. Se fosse realmente uma arma de fogo, você não teria disparado contra ele, porque nós vimos, né, a sequência de golpes que esse funcionário acaba levando desse sujeito ao cometer o assalto. E ele não demonstrou nenhuma reação. Muito pelo contrário, ele chega a abrir a gaveta onde estava o dinheiro e eles partem para cima dele, então. E você aí de Lages, aproveitando nossa grande audiência na região serrana, se tiver qualquer informação que possa auxiliar a polícia na identificação desses assaltantes, 181 é o disque denúncia da Polícia Civil. Você não precisa passar a sua identificação e vai estar colaborando com a segurança pública. Vamos com mais informações aqui da capital, porque a Prefeitura de Florianópolis começou nessa semana as obras de revitalização, ampliação, né, da Avenida Lions Internacional, nos ingleses, conhecida como Avenida do Futuro. Ela liga ali a região da SC 403 ao canto norte, lá da Praia dos Ingleses. Tem pavimentação que está sendo recuperada, calçadas readequadas, ciclovia, nova iluminação pública, tudo acontecendo por lá. E o Jean Ferreira vai trazer mais informações para a gente sobre esse projeto, né? Logo na sequência, que ele esteve lá acompanhando também, mas pelo que a gente vê, ainda falta muita coisa, né, gente? Ainda falta, vejam a tubulação que está ali no local ainda para ser implementada, e o problema é que agora nós estamos já na contagem regressiva para o fim do ano, para a alta temporada. E todos nós sabemos, né? Os ingleses, bairro do norte da ilha, praticamente dobra a sua população quando nós chegamos já no fim ali do mês de novembro, início de dezembro, e principalmente nos meses de maior movimento, janeiro e fevereiro. E aí fica agora essa expectativa, se até lá a Prefeitura vai conseguir concluir esse trabalho, porque além dessa avenida, nós temos também a rodovia 401 sendo ampliada, né, com o ganho agora de mais uma faixa de rolamento, mas aí são obras do governo do estado de Santa Catarina. Vamos para Joinville, porque a maior cidade do estado de Santa Catarina está inaugurando uma unidade de recuperação energética. Essa unidade, só para que vocês tenham uma ideia, ela é capaz de processar cerca de 10 toneladas de resíduo por dia, 110, 25%, né, da produção total. Uma iniciativa de preservação do meio ambiente, de tecnologia a favor de todos. Eu fico pensando se não pode ser, Luiz Felipe, até algo que outros municípios também possam se capacitar para tratar desse assunto tão importante envolvendo os aterros sanitários que nós temos espalhados pelas principais cidades do estado de Santa Catarina. Luiz Felipe, bom dia. Informação ao vivo no SCC Meio-Dia é contigo. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. Exatamente, falasse muito bem, Henrique. É um assunto que, inclusive, a gente acaba não se tocando no nosso dia a dia, né? A gente simplesmente pega o nosso lixo, separa ele, coloca na frente de casa, é feita a coleta e o pós.
para onde vai, o que é feito, como é que vivem esses trabalhadores. Então, por isso a gente acaba deixando esse assunto de lado. Para algum lugar vão esses resíduos, né? Por conta disso, Joinville acabou inaugurando essa unidade, essa operação, coloca Joinville como vanguarda das soluções tecnológicas para o tratamento de resíduos na América Latina. É isso mesmo. Por isso o prefeito Adriano Silva falou sobre essa iniciativa. Confira. Não só uma inovação para Joinville, mas para toda a América Latina. Essa tecnologia é uma tecnologia usada no Japão, na França, em Paris, em vários outros países, que acaba pegando resíduos que iriam para o aterro e são transformados em energia elétrica. Então é um equipamento extremamente positivo quanto à questão ambiental, extremamente seguro e que faz com que a gente amplie a vida útil do nosso aterro em 25 anos, né? E que se ela fosse 4 vezes o tamanho, ela poderia inclusive acabar com o aterro da cidade de Joinville. Essa iniciativa é resultado da parceria da Prefeitura de Joinville com a Ambiental, e essa unidade está instalada em uma localidade de mais de 7 mil metros quadrados com investimento de 127 milhões de reais. Henrique, eu volto contigo no estúdio. Obrigado, Luiz Felipe, então, pelas suas primeiras informações aqui nessa edição do SCC Meio-Dia. Joinville, então, com essa iniciativa fundamental, né, para o equilíbrio, para a sustentabilidade do maior município do nosso estado. Vamos falar agora de Itajaí, porque por lá a Vigilância Sanitária realizou uma fiscalização focada em clínicas de estética, onde foram feitas vistorias em pelo menos 3 empresas e com apreensões de medicamentos em 2 estabelecimentos. O que acontece? Alguns cosméticos já estavam com prazo de validade vencidos e medicamentos injetáveis com problemas ali no rótulo e na prescrição. E os produtos que eram manipulados deveriam ser prescritos de forma individual. O material apreendido agora vai ser descartado da forma correta no aterro sanitário. E a Vigilância Sanitária reforça que estabelecimentos de estética não possuem habilitação necessária para prescrição ou armazenamento e aplicação desses medicamentos, que são, gente, de uso restrito. Os proprietários dessas clínicas fiscalizadas foram autuados e vão ter que pagar agora com multa. E ainda vai ser aberto um processo encaminhado, todo esse material coletado, essas informações, ao Ministério Público, que reforça o alerta para você, né, quando procura essas clínicas, saber do histórico também desses estabelecimentos para não comprometer a sua saúde, ainda mais com o uso de medicamentos vencidos que essa fiscalização encontrou lá em Itajaí. Vamos com informações do Grande Oeste, porque o GAECO deflagrou uma operação nessa manhã. Foram 2 operações simultâneas que aconteceram nas cidades do extremo oeste catarinense, porque essa ação está investigando fraudes em concursos públicos envolvendo vários municípios. Felipe Bastos tem mais detalhes para a gente com a informação ao vivo no SCC Meio-Dia. É contigo, Felipe. É isso mesmo, Zanotto. Operação denominada Electus, que cumpriu mandados de busca e apreensão, prisão preventiva, sequestro de bens e suspensão de funções públicas em diversos municípios aqui da região oeste e do extremo oeste do estado, viu? Essas investigações, elas começaram ainda no ano passado, depois que uma candidata denunciou irregularidades em um concurso público da Prefeitura de Jardinópolis. Segundo a Polícia Civil, os gabaritos eram alterados após as provas, mediante pagamento em dinheiro. Entre os investigados estão o proprietário da empresa responsável pelos concursos, outros suspeitos e um secretário municipal de União do Oeste, que foi preso em flagrante na manhã de hoje por porte irregular de arma de fogo. O delegado responsável pela investigação, ele conversou com a imprensa na manhã de hoje e vai contar mais detalhes sobre essa operação. Acompanhe. Essa pessoa de 64 anos, que é o proprietário da empresa, juntamente com o filho dele, todos os 2 residentes da cidade de Palmitos, mais um servidor do município de União do Oeste, eles capitaneavam as pessoas interessadas em adquirir uma vaga. Essas pessoas pagavam essas vagas em dinheiro em espécie, né? Não havia depósito bancário e razão pela qual eles marcavam encontros. Era pago então a quantia. Dias antes do concurso, 15 dias, 20 dias antes do concurso, essas pessoas passavam a foto do documento para essas pessoas responsáveis pelo concurso.
e no momento do concurso, ou a pessoa comparecia, só que ela não preenchia o gabarito. O gabarito permanecia em branco para posteriormente ser preenchido pelos responsáveis pela empresa que prestava o concurso público. Todos os envolvidos na operação deflagrada pelo GAECO na manhã de hoje, então, devem responder pelos crimes de fraude em certame público, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. O inquérito deve ser concluído em até 60 dias, ou seja, 2 meses. A gente segue acompanhando por aqui. Zanotto. Muito bem, Felipe Bastos, com as informações ao vivo, aproveitando a sua participação. Felipe, me conta como está Chapecó agora no horário do meio-dia. É o horário que a população está acostumada ainda a fazer aquela pausa no comércio, vai para casa, liga no SCC SBT, acompanha o nosso jornal. Por isso que eu estou vendo o trânsito um pouco mais tranquilo desse ponto onde você está com a informação ao vivo, né, Bastos? É isso mesmo, Zanotto. Eu vou até sair de quadro aqui e vou pedir para o Andrés mostrar para a gente. A gente está em uma das principais ruas aqui do centro de Chapecó, é a Rua Uruguai, centro da cidade, bem junto com a Avenida Fernando Machado. Trânsito extremamente calmo nesse momento aqui. É como tu falou, né? Aquele horário que o pessoal está saindo do trabalho, indo para casa, para almoçar, para retornar por volta. Trânsito tranquilo nesse momento agora, temperatura agradável, viu, Zanotto? Tem um ventinho por aqui, mas temperatura super agradável, pessoal de manga curta na rua, como eu estou também com uma camisa de manga curta. Olha, sensação muito boa nesse momento aqui no centro de Chapecó, viu, Zanotto? Obrigado, Felipe, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente traz a previsão do tempo também para o Grande Oeste e demais regiões do estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua companhia aí em Chapecó. E se você, assim como o Felipe Bastos, gosta de novela, terça-feira que vem, 9 da noite, estreia aqui no SCSBT a novela Amar. Uma trama envolvente. A história da protagonista, Estrela, que perde o seu pai e começa a enfrentar uma série de dificuldades após a morte dele. E aquela novela, gente, novela de verdade, para quem gosta realmente de se emocionar. E essa novela Amar chega para substituir As Filhas da Senhora Garcia. Vejam só. Uma tempestade de intrigas e emoções. Profunda como o oceano. Incontrolável como as ondas. Amar. A nova novela das noites do SBT. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia e com a prestação de serviço, com o trânsito ao vivo. Você está acompanhando como está o movimento agora na BR-101, principalmente a região de Balneário, Itajaí, Navegantes. Nós tivemos aquele acidente na madrugada, às 8 horas somente, que as pistas foram liberadas no sentido norte, o que resultou nessa fila que você está vendo que enfrenta o motorista agora, que passa pela região de Itajaí, ali à altura do quilômetro 116. Por falar em Itajaí, teve uma operação conjunta que envolveu a Marinha do Brasil, IBAMA e a Polícia Federal. Porque nós temos aqui a força da atividade pesqueira, principalmente na região do litoral norte do estado de Santa Catarina, mas também alguns proprietários de embarcações que acabam desrespeitando a legislação e principalmente o meio ambiente, pescando onde não pode ou em momentos que nós estamos no chamado defeso, que aquela espécie específica não pode ser capturada. A Cris Pinheiro vai chegar com mais informações, mas nós estamos vendo, né, Cris, o tamanho dessa operação que corresponde ao tamanho da área de fiscalização, porque quando nós falamos em mar aberto, é um espaço obviamente muito amplo e é por isso que eu estou vendo então aqui nas imagens, Cris, essa parceria, né, com a aeronave da Polícia Federal, com a Marinha, com as suas embarcações, com o IBAMA, uma grande força-tarefa e vamos saber o resultado agora, o que deu dessa operação com ela. Cris Pinheiro, a informação ao vivo é contigo, querida. Isso, Zanotto, é proteger as espécies, né, que só podem ser capturadas no tempo certo, é o combate à pesca irregular dessas áreas no mar que são protegidas aqui no litoral do nosso estado. A Polícia Federal, o IBAMA e também a Marinha do Brasil, a Capitania dos Portos aqui de Itajaí, então deflagraram ontem essa operação denominada Saragaço. As embarcações foram autuadas aqui em Itajaí
Itajaí, mas elas atuam longe, viu, a cerca de 20 milhas náuticas e com concentração de pesca entre 40 e 60 milhas. Por isso que você falou dos helicópteros, por isso que tanto o IBAMA, a Polícia Federal e a Marinha precisaram utilizar os helicópteros para identificar lá no mar, lá fora, essas embarcações atuando de forma irregular. A chefe ambiental da Polícia Federal aqui do estado é quem nos passa mais informações sobre essas prisões. Vamos acompanhar. Identificados essas embarcações em trajeto em cruzeiro pesqueiro que já vinha sendo analisado por sensoriamento remoto, as embarcações então a elas foi determinado que se conduzissem até a barra do rio Itajaí-Açu para a lavratura de auto de prisão em flagrante dos mestres das embarcações e atividade fiscalizatória pelo IBAMA. O resultado dessa ação conjunta gerou então a prisão de 14 pessoas dos seus respectivos barcos pesqueiros industriais dedicados à pesca de emalhe, também 60 toneladas de pescado, além de multas administrativas. A gente reforça, Zanotto, que essas embarcações estavam sendo monitoradas desde maio. E multas aí, como a chefe da Polícia Federal, ali ambiental, nos falou, são multas que ultrapassam a R$1 milhão, viu? O chefe do IBAMA nos passa mais informações. Vamos acompanhar. A Operação Saragasso foi uma operação que iniciou no início do ano a partir de um monitoramento de áreas de exclusão de pesca do IBAMA e depois em conjunto com a Polícia Federal e com a Marinha do Brasil, que desencadeou com essa operação em campo agora, que fez a apreensão das embarcações e do pescado, que deve gerar em torno de mais de R$1,5 milhão de multas. Essa operação conjunta ela é fundamental para a proteção dos recursos pesqueiros, não só na esfera ambiental, mas inclusive na esfera econômica. Essas áreas são fundamentais para a preservação do estoque pesqueiro, pois são áreas de refúgio para os pescados se reproduzirem, para que eles possam se deslocar para as outras áreas e possam ser pescados por embarcações e possam manter a vida marinha saudável. Zanotto, de acordo com a Polícia Federal, houve 14 prisões, todos os mestres de barcos foram presos, pagaram fiança e foram liberados, apenas um que resistiu ali à prisão e foi autuado por resistência. As embarcações, claro, estão proibidas de voltar às atividades durante a decisão aí, as investigações sobre esse caso, e todo o pescado apreendido, 60 toneladas de pescado, foi doado ao projeto Mesa Brasil, que atende aí projetos e entidades assistenciais. Volto com você. Muito obrigado, Cris Pinheiro, pelas suas informações. A Polícia Federal que tem os seus núcleos, o NEPOM, tanto em Itajaí como aqui na capital, que é a Polícia Marítima, especializada em situações como essa, nessa operação agora em conjunto com o IBAMA e também com a Marinha Brasileira. Obrigado, Cris. Vamos aproveitar para dar uma atualizada no trânsito em Balneário, como está a fila por lá. Realmente uma quarta-feira tumultuada para quem passa sentido norte da BR-101. Esse ponto é Itajaí, Esse ponto é Itajaí, mas são os 3 municípios, Itajaí, Itapema e Balneário Camboriú, que nós estamos ainda com essa fila. Vamos ver Itapema então? Itapema já liberou um pouco. Isso aí é o trânsito lento porque o pessoal está chegando próximo ao posto de fiscalização da PRF e acaba reduzindo um pouco a velocidade. Agora, quando passa desse ponto, faz a travessia pelo túnel, lá no Morro do Boi, Itapema, Balneário, como estávamos vendo na sequência, olha só, Balneário já liberou um pouco, Na imagem que nós tínhamos anteriormente, o trânsito era mais intenso, agora já vai fluindo melhor para quem está utilizando a 101. Vamos lá, que agora hora e vez dela, Angélica, chegando com as informações do esporte. Boa, Zanotto! Olá para você que está em casa, agora é hora de falar de esportes aqui no SCC
meio-dia com muita informação. E a gente começa falando da UEFA Champions League, porque ontem foi aqui na telinha do SCC SBT e tenho certeza que você acompanhou esse jogaço entre Chelsea e Benfica, as duas equipes que buscavam a primeira vitória na competição. E como era de se esperar, um jogo de grandes emoções dentro de campo e também fora. Todos os detalhes, João Venturi vem chegando para contar pra gente. Foi uma noite de nostalgia em Stamford Bridge. O torcedor do Chelsea pôde matar a saudade de José Mourinho. Hoje, técnico do Benfica, o português teve o nome gritado em coro pelos ingleses. Um gesto de carinho e gratidão pelos anos de glórias vividos no comando do time londrino. Mas assim que a bola rolou, o clima amistoso ficou do lado de fora. Dentro de campo foi disputa intensa desde o início. O Benfica começou mais ligado. Luque Bacchio exigiu uma grande defesa de Sanches e contou ainda com a ajuda da trave. Pouco depois, o colombiano Richard Rios apareceu em velocidade, obrigando o goleiro a trabalhar de novo. Ele lamentou a chance desperdiçada, mas 2 minutos depois, essa lamentação virou drama. No cruzamento, o colombiano desviou contra o próprio gol. Do Chelsea! Gol contra de Richard Rios. Na volta do intervalo, os portugueses retomaram o controle do jogo e dominaram as ações por boa parte da segunda etapa. O Chelsea respondeu com Estevão nessa cabeçada perigosa. Quem não manteve a cabeça no lugar foi João Pedro. O brasileiro, que entrou no decorrer da partida, levou 2 cartões amarelos e acabou expulso nos minutos finais. Para a sorte dele e do time, o jogo já caminhava para o fim. Entre vaias, aplausos e muitos cartões, o Chelsea soma os primeiros pontos na Champions League graças a um gol contra. E se Mourinho foi recebido com carinho, quem deixou o estádio festejando foi o torcedor azul. E a gente acompanhou isso ontem aqui na tela do SCC SBT. UEFA Champions League só aqui na telinha. Mas agora vamos falar de competição de segundo semestre, Copa Santa Catarina. Porque hoje tem jogos, pode colocar aqui no telão, por mais que algumas equipes já estejam definidas para a próxima fase. Mas hoje, quarta-feira, tem Barra e Figueirense, o Figueirense que está praticamente classificado, o Barra que vem com um time alternativo, justamente porque final de semana é a grande final da Série D na Arena Barra, hoje às 7 horas da noite. No mesmo horário, Avaí e Marcílio Dias se enfrentam, portões fechados, é o último jogo do Avaí com portões fechados. Esse foi um dos objetivos, inclusive, de participar da Copa Santa Catarina, na ressacada no mesmo horário. E também hoje, um pouquinho mais tarde, às 7h30 da noite, a gente tem Carlos Renault e Joinville lá no Augusto Bauer. Jogo importante, pois o Jack é o segundo do Grupo C com 4 pontos e o Carlos Renault, vovô atual campeão da Série B catarinense, é o terceiro com 2 pontos. Então aqui está ainda em aberto para ver quem classifica para a próxima fase da Copa Santa Catarina. Mas agora vamos mudar de assunto e falar de algo de, no mínimo, diferente. Vem comigo, Ramon. Um susto no meio de uma prova de drift em Balneário Camboriú. Vamos colocar as imagens para vocês verem? Antes da gente falar com ela, com a Cris Pinheiro, que vai trazer todas as informações, olha só, estava rolando normalmente ali, o drift, o pessoal ali com suas manobras, de repente alguém invade a pista, se joga por ali e provocou uma paralisação na competição, até chegar a equipe de resgate que foi acionada para fazer o atendimento. Pode tirar da tela, porque é a Cris que vai contar o que aconteceu depois disso. Cris Pinheiro, quando a gente vê essas imagens, até parece que foi um acidente, que precisa de um atendimento, mas na verdade não foi nada disso que aconteceu em Balneário Camboriú. Cris, conta tudo pra gente. Bom dia, Angélica, você que nos acompanha aqui no SCC Esporte. Que susto, você viu? E todo mundo que estava ali na arquibancada, claro, ficou apreensivo. Houve muitas imagens aí rolando nas redes sociais, porque o que? A gente pensa,
cara invadiu a pista, talvez tenha sido atingido aí por um dos carros do drift, que foi realizado ali numa pista bem conhecida aqui em Balneário Camboriú, viu? Claro, a equipe de socorrista foi acionada, preocupada também, mas do nada a gente percebe que para, né? Paralisada ali toda aquela situação, e daí acontece aquela história que a gente ama contar, né, Angélica? Que é uma história de amor, mas com muita adrenalina. O Andrei Cordeiro, ele combinou tudo com o Márcio Cabeça, que é um dos pilotos responsáveis ali da pista, com os outros pilotos, também com o locutor, para fazer simplesmente um pedido de namoro à Evelyn. A Evelyn, que faz parte aí da equipe de socorristas ali da pista. Daí você viu, né? Olha só essa imagem linda, com direito a flores, pedido e tudo mais. Agora, Angélica, esse casal mandou um vídeo exclusivo pra gente contando essa história. Vamos acompanhar. Estava enrolado, né? Há um ano e pouco. Veio uma ideia na cabeça de fazer um pedido diferenciado. Eu trabalho na empresa de segurança do parque. Então, também trabalho de bombeiro. Conhecia a equipe de bombeiro que estava lá. Sabia que ela ia trabalhar no dia. E veio a ideia na cabeça inusitada de forjar um acidente, de mostrar uma forma diferente de ela ir me atender, e aí ter o tão sonhado pedido, né? Esperar, eu não tava esperando muito, né? Mas já meio que desconfiava, porque já vinha dando uns toques já quase o mês inteiro, né? Então não quer pedir. Chegou um dia antes, falou que não ia dar, por causa de umas coisas que tinham acontecido antes. Enrolou mais um pouco, tentou jogar um verde, não deu muito certo, porque desconfia do mesmo jeito. E foi indo, né? Queria matar ele na hora que eu vi ele se jogando na frente dos carros, né? Angélica estava enrolado, desenrolou com muita adrenalina. Agora a gente espera, claro, o casamento. Será que vai ser com ou sem adrenalina? Vai ser na pista? Com certeza a gente vai querer acompanhar, né, Angélica? Volto contigo. Com certeza, Cris. Obrigada por contar essa história. Olha, confesso para ti, Cris, que eu sou uma romântica. Eu acho incrível isso, assim. Eu acho legal essas ações, essas atitudes, assim. E nós, mulheres, a grande maioria, gosta, né, de receber uma surpresa, e ainda mais envolvendo trabalho e tudo mais. Por mais que ela disse que já estava um pouco desconfiada, duvido que ela imaginou que seria dessa maneira o pedido de namoro. Olha só que legal. E Cris, já avisa eles que no casamento a gente quer estar lá, tá? Tu vai acompanhar esse casório aí e contar essa história depois do pedido de namoro. Obrigada, Cris. Um abraço pra ti. Cris Pinheiro contando essa história de amor. Afinal, o esporte também une isso. E o amor continua e sempre será muito lindo. E aí tá uma prova disso. Muito legal mesmo. Mas agora vamos falar de futsal, porque temos 2 catarinenses classificados para as oitavas de final da Liga Nacional, Jaraguá e Joinville. As datas de ida e volta já foram definidas, então vamos conferir os catarinenses que estão nessa fase de futsal. Vélez, Camaquã e Joinville se enfrentam na quarta-feira, dia 15, às 8 horas, o jogo de ida, e depois Minas e Jaraguá no mesmo horário na quinta-feira. Esses os jogos de ida. Jogos de volta, a decisão que os catarinenses vão decidir em casa com sua torcida. Na próxima semana, daí no dia 23 às 8 horas, o JEC define em casa a sua classificação para a próxima fase, e o Jaraguá também em casa às 5 horas da tarde, no sábado, dia 25. E claro que fica aí a nossa torcida para os catarinenses. Além deles, tem Atlântico contra o Muruama, Praia Clubes e Foz Cataratas, as outras equipes, Magnus e Santo André, Corinthians e Carlos Barbosa, Campo Mourão e Marreco, e Cascavel e Pato, essas equipes que estão aí nas oitavas de final da Liga de Futsal. Mas agora, vamos falar de algo bem importante também que vai acontecer dentro do futebol, porque hoje, às 3 horas da tarde, o técnico Carlo Ancelotti vai fazer a convocação para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão. A lista vai ser divulgada hoje à tarde na sede da CBF. Durante esse tempo, claro que ele não ficou parado, né? Ele acompanhou muitos jogos
pelo Brasil, olhando de pertinho as equipes brasileiras, os atletas, para fazer essa seleção. E a tendência é que o goleiro Alisson do Liverpool e Rafinha do Barcelona não sejam chamados por causa de lesões e que Vini Júnior possa estar de volta a essa lista de Carlo Ancelotti. Essa é a expectativa. Os duelos são preparatórios para a Copa do Mundo do ano que vem. O amistoso com o sul-coreano será realizado no dia 10, às 8 horas da manhã, em Seul, e já o confronto contra os japoneses vai ser no dia 14, às 7h30 da manhã, em Tóquio. E claro que amanhã a gente vai trazer toda a lista aqui para vocês. E falando nisso, falando em futebol, tá rolando uma coletiva de anúncio do novo calendário do futebol brasileiro para o ano que vem. Já está rolando, está acontecendo agora, inclusive, e já adianto para vocês que ano que vem a gente vai ter mudanças. Brasileirão Série A vai começar em janeiro, mais clubes na Série C e na Série D. Os estaduais serão mais curtinhos, com menos datas, e a Copa do Brasil vai chegar aí com um novo formato. Adiantando um pouquinho, mas amanhã, aqui no SCC Esporte, a gente vai trazer todos os detalhes para vocês dessas mudanças do futebol nos campeonatos para o ano que vem. Tem Copa Sul-Sudeste também vindo por aí, então todas as atualizações amanhã aqui no SCC Esporte. E para a gente encerrar, a gente continua falando de coisa boa, principalmente para o surf catarinense, porque a Guarda do Embaú vai receber a competição da Confederação Brasileira de Surf, a Taça Brasil 2025. A confirmação se deu ontem em um evento de apresentação junto com a Prefeitura de Palhoça e também de Paulo Lopes. E o presidente da FECA Surf, o Renato Melo, falou sobre esse momento tão importante para o surf catarinense. Essa reserva mundial de surf, né? Além de revelar grandes nomes do surf brasileiro, a Guarda do Embaú é um lugar incrível onde concentram 2 unidades de conservação, a APA da Baleia Franca e a Serra do Tabuleiro. Então, além do show de surf, nós teremos também a presença da Mãe Natureza intensa na sua plenitude, prestigiando esse grande evento. Olha que lindas essas imagens da Guarda do Embaú, que vai fechar a Taça Brasil 2025 do dia 27 de outubro até dia 2 de novembro. E a gente sabe, o surf aqui catarinense é incrível. Agora com o Iago Dora, o melhor do mundo por aqui. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais. Agora eles, Zanotto, segue na sua companhia aqui no SCC Meio-Dia. Até amanhã. Até amanhã, Angélica. Amanhã ela vem com a programação completa, né, desse novo calendário do futebol brasileiro. Será que os clubes de Santa Catarina estão gostando ou não? Vamos saber amanhã com a Angélica, porque agora a gente traz informações aqui da Grande Florianópolis, bairro Roçado, em São José. A comunidade entrou em contato com a gente mais uma vez pedindo ajuda, pedindo socorro, com a constância de casos envolvendo desde os chamados pequenos delitos de furto, que atrapalham e muito, até os casos mais graves, assalto, roubo, perturbação do sossego e até mesmo estupros e tentativa de homicídio. Veja a reportagem. Tranquilo? Fizeram a limpa no barraco, cara. Não, vaza. Vai dormir em outro lugar. Vocês viram todas essas imagens que nós mostramos. Estamos falando do bairro Roçado, em São José, local que nós estamos neste momento. Aqui tem tentativas de homicídio, furtos, estupros. Esses crimes todos acontecendo há muito tempo. E essas imagens provam isso. A gente veio até o local porque os moradores não aguentam mais. Porque nós estamos com alguns deles que representam toda a região do Roçado. Quero falar em nome de todos os moradores do Roçado e também dos empresários, comerciantes aqui, porque o que está acontecendo com o nosso bairro aqui nos últimos tempos aqui é algo que nunca aconteceu, foi visto no nosso bairro aqui. O pessoal assim não tem mais para onde recorrer, né? Não sabe mais o que fazer. Só urina, fezes, morador dormindo na porta. Aí a gente vai pedir para abrir o comércio, eles agridem a gente, gospe, ameaço. Então, assim, ó, a gente tá vulnerável a tudo. E eles estão ali toda hora ameaçando as crianças, os adolescentes. Então,
só falta dar mais uma tragédia, né? A gente teve o container da nossa obra estourado, 2 cadeados, ficaram mais de 10 minutos ali, estouraram o cadeado, pararam com o carro e jogaram todas as ferramentas do pedreiro, a minha. Então foi um prejuízo de passe aí de 3, 4 mil reais, foi botar tudo na ponta do lápis. Eles tiram a nossa forma de ganhar o nosso sustento, né? Então isso tá demais. O bairro todo em si era um bairro muito bom, é um bairro que não teve isso, não tinha isso. Teve a situação do estupro e teve também tentativas de homicídio. Então, assim, dá uma sensação de impotência porque não temos o que fazer, né? E a gente fica nas mãos do poder público, que não tem uma solução. Questão que a comunidade levanta, eu acredito que eu posso falar em nome de todos, é qual é a responsabilidade do centro com relação à comunidade para se instalar e trazer todas essas pessoas que a gente sabe, bem como a Sônia falou, que é uma situação degradante, mas assim, eles estão numa situação degradante, mas estão trazendo insegurança para toda uma comunidade. Daí qual é a responsabilidade do Centro Pop com relação a esse atendimento contra a comunidade? A gente tem 1.000 crianças hoje aqui na escola e a sensação que a gente tem de insegurança é total. Eles cavaram um buraco na frente da escola que eles estavam tirando alumínio da fábrica do EPIC para fora e botando ali para vender. E assim, parecia rato saindo do esgoto, gente. E assim, a gente já teve episódios também de andarilho ameaçando crianças e mulheres e crianças aqui com faca, com caco de vidro. Ele me seguiu também do posto de saúde até em casa. E assim, ele vai no Centro Pop, ganha um almoçozinho dele e tá de boa. E ninguém leva ele para um centro de saúde, para o Instituto Psiquiátrico, nada disso, e não prende. Porque ele é considerado incapaz, sei lá o quê, porque não prende. E ele tá solto ameaçando as pessoas. A gente passa trabalho para atravessar os túneis daqui vai para Beira-Mar, o que vai para o Cobrasol. A gente fica sem saída, a gente não sabe porque eles se atravessam na passagem do túnel. A gente pede mais policiamento, a gente pede que a prefeitura bote mais gente aqui, trabalhando aqui, né, no nosso bairro. Nós estamos aqui em uma rua aqui do Roçado. E essa residência aqui, ela está desocupada, ela está para vender. E essas imagens que vocês estão vendo aí desses 2 criminosos que estavam aqui roubando, furtando, né, foram feitas na noite aqui neste local. As janelas todas da casa já não tem mais o alumínio, só está na grade direto. Fiação elétrica também toda já foi retirada aqui desta residência. A gente está aqui na marginal da BR-101, a marginal do Roçado. Bem ali na frente, a passarela. Naquele local, cerca de 15 dias atrás, 2 mulheres, em menos de 4 dias, 2 mulheres foram estupradas. As investigações estão em curso. A própria Polícia Civil de São José postou já o retrato falado e estão investigando o caso. Agora, o que a gente vê é que o estupro foi consumado aqui nesse local, porque é uma região de muito mato. Olha só o matagal que é, a insegurança que é. Então, para quem passa de pé aqui, principalmente mulheres, idosos, os adolescentes, então tão vulnerável, né? A gente não sabe exatamente onde o crime de estupro foi realizado, mas essa região aqui a gente vê que tem moradores durante todo o tempo, para ver que o acesso é fácil. Nós estamos realmente aqui na marginal da BR-101, marginal do Roçado. A gente vê roupas, algumas questões de ração, comida, uma marmita. Olha a sujeira que está aqui. Tem uns pedaços de equipamentos eletrônicos. E olha o que tem de coisa ali, Christopher. Mostra ali, A gente não vai entrar porque a gente não sabe se tem alguém aqui dentro ou não da mata. Só para vocês terem ideia que tem pessoas, criminosos, que estão se valendo desses locais para a prática dos crimes. É muita coisa, a gente vê muita sujeira por aqui, É um local fácil para crimes como estupro, furtos, esconderijos de materiais roubados. Olha aqui, uma carcaça de notebook, computador deixado aqui no meio do caminho. Aqui tem sapatos. Se algum crime acontece aqui, agora tudo isso acontecendo às margens da principal rodovia do estado. Aquele homem, enquanto a gente estava fazendo a filmagem, ele se escondeu, passou adiante. Agora que a gente saiu do local, daquelas entradas, ele já está lá, ele voltou para o lugar para poder acessar essa área de mata aqui que nós mostramos para você. É isso, Vocês estão vendo aí, nós estamos nesse momento flagrando. Estes são os usuários, estes são os moradores aqui desse local. São esses que fazem parte deste grupo de pessoas que estão atormentando aqui a região do Roçado.
Essa é a situação do bairro Roçado. Ouvimos os moradores, tivemos a prova real do que está acontecendo e os vídeos mostram que aqui o caos está formado. Transtorno, medo, é isso que os moradores estão vivendo aqui. Agora, vamos falar sério? Alô, Prefeitura de São José, alô, autoridades, representantes, olho no olho. Vamos resolver? A palavra e a ação está com vocês a partir de agora. E é um problema que envolve, claro, a segurança pública, mas também é um problema de saúde pública, com a dependência que essas pessoas têm das drogas. E nós fomos ouvir o comandante do 7º Batalhão, que é o policiamento responsável pela região do bairro dessa reportagem, o Roçado, para que o comandante Boing também explique aqui para a nossa audiência como tem sido feito o combate a essas situações para garantir a segurança de todos e o sistema de rondas da Polícia Militar. Vejam só. É evidente que a existência do centro POP ali é um chamariz para as pessoas em situação de rua permanecerem, né? Em toda a extensão do bairro, né? Pessoas dormindo nas marquises, embaixo das marquises nos comércios ou próximos às residências, acabam, infelizmente, também acarretando esse aumento dos crimes de furto na região. Só em São José, nós temos aproximadamente registrados aproximadamente 2.000 pessoas em situação de rua já abordadas pelas guarnições aqui do 7º Batalhão. Então, é um número muito considerável e que ainda assim evita bastante crime, que os crimes aconteçam, porém não evita que todos, não há uma possibilidade de evitar que todos aconteçam, mas que a gente incessantemente está abordando, realizando o policiamento ostensivo, e isso a gente vem fazendo a fim de evitar que esses crimes aconteçam. E a Prefeitura de São José também informou nossa equipe que a cidade conta com a segurança da Guarda Municipal equipada e armada e bem treinada, atuando todos os dias para garantir a segurança da população. E essas equipes também realizam as rondas ostensivas em todos os bairros de São José, com presença constante nas ruas e ações de prevenção que reforçam a tranquilidade e o bem-estar dos cidadãos josefenses. Vamos botar agora para você outras informações sobre a questão ainda desse assunto, a solicitação que a Prefeitura fez de uma manifestação referente ao chamado Centro POP, citado pelos moradores e pela Polícia Militar. Mas a Prefeitura de São José respondeu que se limitaria a informar somente a nota enviada que nós acabamos de receber sobre a questão da segurança e da Guarda Municipal. Não quis entrar nesse debate agora com a presença ainda mais intensa dessas pessoas após também a instalação do Centro POP. Seguimos na sua companhia aqui com o nosso SCC Meio-Dia, meio-dia e 27. E em celebração ao centenário 100 anos de emancipação de Criciúma, a Fundação Cultural de Criciúma lançou um concurso gastronômico, o X-Salada Centenário. Quem será que vai levar, Quem será o eleito como o melhor X-Salada de Criciúma? E esse evento aconteceu lá no Centro Multiuso, no Parque das Nações, reunindo nesse evento agora 32 estabelecimentos para uma degustação, para saber quem produz o melhor hambúrguer. Durante o lançamento foi apresentado o mascote da campanha, o Xito, e exibido num trailer também um documentário sobre a história desse lanche que é tão tradicional na cidade de Criciúma. E agora tem a votação popular que já está aberta e segue até o próximo dia 21 de novembro, permitindo que o público escolha o seu X-Salada favorito pelo site oficial do concurso. E esse concurso integra as comemorações do centenário, destacando a gastronomia local e essa tradição do X-Salada de Criciúma. E até mesmo quem não mora na cidade, mas passa por lá, visitando de algum momento ou outro, passeando, com certeza já aproveitou para degustar esse lanche tão tradicional. E os rapazes estão comendo rapidinho também, Não é competição de quem termina antes, não, Ou estão tudo com fome. É porque é bom, é porque o lanche é bom e são pedacinhos menores, Claro, não dá para comer tudo,
Então, um pedacinho pequeno de um, experimenta, dá a nota, depois pega outro. É um bom concurso para ser convidado como jurado, né? É jurado do concurso do melhor X-salada de Criciúma. E a nossa querida Emanuela Justino foi lá, ela exerceu essa função. Ela também foi jurada, então na próxima participação ao vivo que a gente tiver, vou perguntar para a Emanuela se ela já escolheu qual é o favorito X-salada dela e de toda a população de Criciúma. Tá aqui ele, ó, o Xito. Valeu, pessoal. E a maior feira de transporte e de logística de Santa Catarina já está com a sua data marcada. A programação oficial foi apresentada na manhã desta quarta-feira. E o nosso repórter Felipe Bastos acompanhou tudo por lá e traz a informação ao vivo para a gente com mais detalhes, Felipe Bastos. Olha, Zanotto, a terceira edição da FETranslog, que é a Feira do Transporte e Logística de Santa Catarina, feira que vai acontecer esse ano de 11 a 14 de novembro nos pavilhões da EFAP, né? No pavilhão Dr. Valmor Lunardi, que vai ser palco aí dessa feira. Feira, inclusive, que começou nas edições da EFAP e ganhou uma proporção gigantesca. Por isso, a partir de agora, então, ela se torna como uma feira única, que movimenta bilhões de reais em negócios e deve reunir aí milhares de visitantes. A programação oficial dessa feira, ela foi apresentada agora há pouco em um café da manhã para a imprensa, divulgando inclusive mais detalhes dessa feira. Só para a gente ter uma noção do tamanho dessa feira, ela ocupa uma área de 25 mil metros quadrados e deve reunir mais de 100 expositores, representando cerca de 220 marcas ligadas ao transporte de cargas e logística. A expectativa é de reunir aí mais de 20 mil visitantes durante os 4 dias de evento. Eu conversei com o Ivo Alberto Toso, ele que é presidente do Citran aqui de Chapecó e contou mais detalhes para a gente sobre a expectativa da FETranslog em 2025. Vamos acompanhar. A terceira edição da FETranslog e ela realmente poderia sim, ela está gigante, ela vai ser muito grande, a expectativa é muito boa. Os expositores estão todos eles afoitos até para que essa feira comece, porque estão trazendo boas novidades, bastante lançamentos que serão lançados em Chapecó e que serão revendidos no Brasil inteiro e às vezes até no mundo assim. A FETranslog 2025 terá mais de 200 expositores e mais de 300 marcas estarão sendo expostas na nossa edição de 2025. E a gente tem números importantes, viu, Zanotto, das últimas edições. Essa é a terceira edição, mas as edições anteriores movimentaram cifras bilionárias, viu? R$1 bilhão em 2018, 3 bilhões de reais em 2023 e claro que a expectativa é superar esses números na edição desse ano. A feira, então, é uma realização do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística de Chapecó, o Citran, com patrocínio e apoio de empresas nacionais e regionais do setor. E é claro que o SCC-SBT vai estar presente na FETranslog 2025. Zanotto, é com você no estúdio. Combinado, então. Obrigado, Bastos, pelas suas informações. São eventos que engrandecem ainda mais a força da economia do nosso grande oeste, principalmente no transporte de mercadorias que abastecem o país. Valeu, Felipe. Vamos, então, com a previsão do tempo? Uma tarde e noite de quarta-feira que deve seguir o que nós vimos já nas primeiras horas desse dia. Tempo instável, com muitas nuvens, chuva a qualquer momento e ainda a possibilidade até mesmo de aberturas de sol. Em algumas regiões até com chuva mais forte. E a temperatura é aquela amena, né? Vai variando dos 20 aos 24 graus. Por exemplo, no Grande Oeste nós tivemos no amanhecer 12, 13 graus, chegando aos 23. Até porque não tem muito sol, né? Então não aquece muito. Vejam a região do Vale também 14 a 21 graus. Na região serrana, praticamente a mesma situação do oeste, né? 12 foi a mínima, a máxima não passa dos 19 graus. E aqui na Grande Florianópolis também praticamente a mesma situação. Mínima de 14, podendo chegar até 21 graus a temperatura nessas regiões. Vamos saber agora da quinta-feira, já para amanhã, né? Aí o tempo aqui em Santa Catarina, a gente deve ter chuva no decorrer do dia.
com o sistema cavado, né, que traz essa instabilidade no tempo, e as temperaturas seguem na mesma situação que nós vimos praticamente nesta quarta-feira. Não muda muito na quinta, né? Otacílio Costa registrando máxima de 15, mínima de 14, então nem oscila muito a temperatura, vai ficar praticamente a mesma o dia todo. Em Jaraguá do Sul também as máximas chegando a 18, mínima 16. Em Araranguá, região sul do estado, um pouquinho mais quente, 21 graus. Para quem está na região norte, em Joinville, a temperatura não deve passar dos 18 graus e a mínima 16, com o tempo permanecendo assim, com chuva. Xanxerê na região oeste também 21 e Palhoça aqui na Grande Florianópolis, a quinta-feira prevê temperatura que não deve ultrapassar os 18 graus e mínima de 16. E você já está por dentro da novidade que a gente traz na próxima terça-feira aqui na programação do SCC SBT, 9 horas da noite, tem a estreia da novela Amar, uma trama envolvente que conta a história de Estrela, ela que vai precisar enfrentar muita gente depois da morte do pai. Uma história para quem gosta de novela de verdade. Amar é a novela que estreia na próxima terça às 9 da noite e vai substituir As Filhas da Senhora Garcia. Vejam só. Uma tempestade de intrigas e emoções. Profunda como o oceano. Incontrolável como as ondas. Amar. A nova novela das noites do SBT. Que bom ter a sua companhia aqui na TV mais querida de Santa Catarina. Você está no SCC Meio-Dia, que fala agora de outubro, que já começa com uma programação especial voltada às pessoas idosas aqui em Florianópolis, porque a Prefeitura está abrindo oficialmente a campanha com diversas atividades para valorizar e integrar ao longo do mês algo que possa beneficiar essas senhoras e esses senhores. E aí tem um evento que está acontecendo hoje para a pessoa idosa, bem no centro aqui da capital, na Avenida Ercílio Luz, no tradicional Clube 12 de Julho. E nós temos lá o nosso Jean Ferreira, que traz mais informações para a gente dessa programação, dedicada então o mês à conscientização, né, dos direitos que nós temos sempre que preservar dessa população idosa. Mas além disso também, né, meu caro Jean, 60 mais, oferecendo opções de lazer, de entretenimento. O que a Prefeitura da capital está preparando, Jean? Uma ótima tarde de informação ao vivo é contigo. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde para você que acompanha o SCC Meio-Dia. Exatamente, justamente hoje, Dia Internacional do Idoso. A Prefeitura, então, está comemorando, né, para começar esse mês aí de outubro, né, mês da pessoa idosa, com diversas programações, como você bem falou aqui, num dos locais mais tradicionais de Florianópolis, né? O antigo Clube 12, que hoje é o CEMUP, Centro Multiuso da Pessoa Idosa aqui em Florianópolis, para trazer então toda essa programação que está já prevista e preparada para esse mês. O local tá bonito aqui, viu, Zanotto? Ó, o Christopher vai mostrar aí na imagem, o local sendo todo preparado. Já aconteceu aqui uma programação durante a manhã, mais de 300 idosos reunidos, e a programação continua à tarde. Para falar sobre tudo isso com a gente conversa com a Sandra, que é assessora de políticas públicas da pessoa idosa aqui em Floripa, que vai trazer esses detalhes. Sandra, o que tem programado já para esse começo da tarde aqui? Bom dia. Bom dia a todos. Então, hoje, como tu mesmo falou, é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. E nós preparamos um mês todo de programação e a partir das 14 horas aqui, com várias autoridades, a gente vai apresentar toda a programação que iniciou hoje já e também vamos ter o Coral do NET, que vai fazer uma apresentação, o Coral também da Guarda Municipal, o CMI, que vai trazer os lançamentos de vários editais que são muito importantes para a pessoa idosa, e uma prestação de conta, porque hoje somos mais de 100 mil idosos e a gente precisa fazer com que todas as secretarias elas tenham algo para fazer para o idoso. Então, quem tiver, a gente convida, né, todos para estarem aqui às 14 horas, que tem muita coisa bacana esse mês inteiro do mês do idoso. É isso mesmo. A Sandra estava me contando aqui, viu, Zanotto? A importância de fazer essa integração entre as gerações e por isso mesmo que a Secretaria, né, de Assistência Social
através da prefeitura toda aí e assessoria de políticas públicas para a pessoa idosa, preparou então várias atividades durante esse mês. Hoje é só o lançamento, como a Sandra falou, né? Editais aí que vão beneficiar também a pessoa idosa, mas tem outras programações durante o mês, né, Sandra? Que programações aí? Dá um gostinho aí para quem está em casa de quais serão essas programações. Então, eu vou falar de uma, né, porque preciso que vocês tenham aqui porque são muitas delas, né? Mas importante falar sobre 8 e 9, que vai ser o Floripa Cidadã, né, Cidadão, que vai acontecer junto com o MP, que é os micro pequeno empreendedor. E aqui a gente vai ter, nesses 2 dias, diversas atividades. Nós vamos ter o empreendedor, nós vamos ter o TRE, a Defensoria Pública, feira, artesanato, nós vamos ter muitas coisas aqui. Então, isso é só do 8 e 10, mas nós vamos ter toda semana, durante o mês, muita coisa bacana aí para os nossos 60+. É isso então, Zanotto. Você que quer saber mais dessa programação, quer saber os detalhes, as datas, né? A Sandra estava me contando aqui, já deu um spoiler, digamos assim, um gostinho, que no final do mês tem uma baita festa aí preparada, né? Um baile aí para os idosos, mas venham que vocês vão saber a partir das 2 horas aqui, então, no Antigo Clube 12, hoje CEMUP. Você está convidado aí, que é idoso, que quer fazer parte, né? Que quer integrar aí com novas gerações também e fazer parte dessa festa aí nesse mês preparado, né? Com várias ações justamente para a pessoa idosa. A gente volta ao estúdio com essa boa notícia aqui em Santa Catarina, aqui em Floripa. Zanotto. Obrigado, Jean Ferreira, obrigado a Sandra. E ao longo desse mês de outubro, a gente vai divulgando e informando também a programação dos 60+ aqui da capital. E o mês de outubro, vocês sabem, também é um mês oficial de combate ao câncer, né? Por isso tem uma programação toda especial do chamado Outubro Rosa, lá em Chapecó, para a gente vai agora ao vivo com o Felipe Bastos, que traz para a gente mais informações. Felipe Bastos, estamos no dia 1º de outubro, o mês de conscientização e prevenção ao câncer. E a informação ao vivo de Chapecó é contigo. E é sempre bom falar, né, Zanotto, desse tema extremamente importante, que é a prevenção ao câncer. Outubro Rosa, então, começando hoje com uma baita programação aqui em Chapecó, programação feita pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, onde a gente fala ao vivo agora para todo o estado. A programação oficial ela começa logo mais à noite, a partir das 7 horas da noite. E quem vai contar mais detalhes para a gente sobre essa programação intensa, praticamente durante todo o mês de outubro, é a Jucimar Frigo, ela que é enfermeira aqui da Rede Feminina. Jucimar, eu já te pergunto, né, começando hoje o mês de outubro, uma baita programação aí nesse mês tão importante em alusão ao Outubro Rosa. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu estou aqui para fazer um convite muito especial a todas as mulheres de Chapecó região para que participem da campanha do Outubro Rosa 2025. A campanha desse ano tem uma temática bem interessante, que é a prevenção é o melhor caminho, ou seja, o melhor caminho para um diagnóstico precoce é o rastreamento oportuno e o tratamento em tempo hábil. Então, eu convido a todas as mulheres para estar presente na nossa abertura de hoje, que começa às 19 horas no CRC. Nós teremos uma roda de conversa com profissionais de um grande peso de Chapecó, falando um pouquinho sobre o rastreamento precoce dessas 2 doenças que mais acometem as mulheres, que é o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Aproveito também para estender o convite para todas as mulheres que sábado agora, dia 4 de outubro, nós teremos o nosso primeiro mutirão. E o que nós estaremos oferecendo nesse mutirão? Além do rastreamento do câncer de mama, mediante mamografia e agendamento, o rastreamento do câncer de colo de útero também, nós temos outras atividades que nós preparamos de forma muito afetiva para as nossas mulheres, que é aromaterapia, musicoterapia, auriculoterapia, limpeza de pele, hidratação facial. Então, é um cenário de cuidados às mulheres para que elas, de fato, se sintam acolhidas dentro da nossa rede de atenção de Chapecó. Essas ações da programação são mutirões, são outras ações também que vão envolver aí as mulheres aqui da cidade, né, Jucimar? Sim, nós teremos 2 mutirões. O primeiro mutirão acontece agora, sábado, dia 4, o segundo acontece no dia 25 de outubro. O horário é um horário estendido, então ele começa das 7h30 da manhã até as 14h30 da tarde, sem fechar ao meio-dia.
A nossa ideia é contemplar principalmente mulheres trabalhadoras formais que no horário comercial não conseguem acessar os serviços de saúde. Então, eu faço um apelo às mulheres, venham para a rede feminina, façam seu exame de rastreamento do câncer de colo de útero, agendem sua mamografia, porque nós sabemos hoje que o diagnóstico precoce oportuniza uma cura de 90%. Entretanto, essas mulheres precisam fazer os seus exames de prevenção, de rastreamento precoce. Para finalizar, rapidamente, a gente conversava antes da participação aqui, só em 2024, né, Jucimar, foram feitos aí cerca de 23 mil exames, é isso? Exatamente. Somente no ano de 24, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Rede Feminina, nós contabilizamos 23.400 exames citopatológicos do colo do útero, o famoso preventivo. Desses 23 mil exames, é importante destacar mulheres que 480 mulheres tiveram alterações do colo do útero. Dessas 480, 19 mulheres tiveram câncer de colo do útero. Isso é a importância de vocês rastrearem precocemente, porque certamente essas mulheres que fizeram esse diagnóstico precoce tiveram a chance de cura. Então, por isso que eu faço um apelo a vocês, mulheres, venham para a Rede Feminina, façam seu exame preventivo, rastreiem essa doença precocemente, que isso dá oportunidade de um tratamento e um desfecho clínico favorável. Obrigado, Jucimar, mais uma vez. Recado está dado, né, Zanotto? Melhor coisa é o exame preventivo. Para se der qualquer tipo de probleminha, tem cura e o tratamento pode ser feito aqui mesmo na Rede Feminina de Combate ao Câncer de Chapecó. Lembrando mais uma vez que já no próximo sábado, dia 4 de outubro, esse primeiro mutirão acontece aqui na rede. Zanotto, agora devolvo para você no estúdio. Muito obrigado, Felipe Bastos, pelas suas informações. De Chapecó, vamos para o Vale com o Paulo César, que vocês vão lembrar, nessa semana o PC veio com informação importantíssima na área da saúde na Blumenau, do atendimento 24 horas do pronto-socorro, numa parceria envolvendo o Hospital Universitário da FURB. A estrutura tudo ok, mas e pessoas para trabalhar nessa nova unidade de saúde, hein, PC? Agora é aquela chamada corrida contra o tempo para encontrar esses profissionais tão requisitados e tão importantes para as nossas vidas. Paulo César, a informação ao vivo é contigo. É verdade, Henrique Zanotto, né? É o desafio, né? Encontrar mão de obra qualificada para garantir o funcionamento do novo hospital da cidade. Estou aqui, ó, na frente dele. Hospital Universitário da FURB, fica aqui na Fortaleza Alta, na Samuel Morse, bem pertinho também da BR-470. Aqui ao nosso lado, o Felipe Andrade vai mostrar também, tem uma outra importante estrutura, que é onde funciona a Policlínica Universitária. Nesse momento a gente vê muitos veículos estacionados, né, usuários do Sistema Único de Saúde que são atendidos aqui. Aqui são realizadas consultas médicas, exames laboratoriais também. E é uma estrutura que também estará à disposição do Hospital Universitário. A Prefeitura promete o funcionamento, o início das atividades aqui do novo hospital da cidade, com pronto-socorro 24 horas, né, com pronto atendimento, com a realização de cirurgias de média e pequena complexidade, por exemplo, e outros exames e serviços a partir de novembro, meados de novembro. E o desafio é conseguir funcionários, né, para colocar o hospital em funcionamento. A gente tem inclusive um telão, uma arte que a nossa equipe de produção acima do ótimo preparou aí em Floripa com a relação de vagas. Ó, o pessoal inclusive da gestão hospitalar, né, que é o Instituto IMAS, Instituto Maria Schmidt, é uma OS, é uma organização social especializada em gestão hospitalar, que vai tocar o hospital aqui, que fechou uma parceria com a FURB oficializada nesta semana. O pessoal do Instituto já está recebendo os e-mails, viu? Então, os candidatos interessados devem encaminhar currículo para talentos.hfurb@grupoimas.com.br. É esse endereço de e-mail que aparece aqui na tela do SCC Meio-Dia. É para este endereço aí que você deve enviar o currículo. E qual é a relação de vagas? Eles estão contratando técnicos de enfermagem, enfermeiro, gerente de enfermagem, recepcionista, copeira, vigilante, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de farmácia, farmacêutica, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta e auxiliar administrativo. Conversei agora há pouco com a
pessoa responsável pelas contratações, ela explicou e nos disse que 70 profissionais aproximadamente serão contratados. 70 profissionais no regime CLT, né, os celitistas. Já as contratações dos médicos, que é em um regime diferenciado, essas informações a gente ainda não tem, quantos médicos irão atuar aqui neste hospital, por exemplo. Mas, de qualquer forma, o processo seletivo para a contratação dos seletistas para trabalharem aqui no hospital, esse processo já está aberto, os candidatos já podem encaminhar e-mail. Quem fala agora também aqui no SCC Meio-Dia é o prefeito Egídio Ferrari, que fala sobre a importância desse novo equipamento a serviço da saúde pública da cidade. Vai ser um novo equipamento moderno, um novo hospital que vai atender a toda a cidade. Com isso, nós vamos aumentar em pelo menos 30% o atendimento de pronto-socorro. A gente espera já desde o início chegar ao número de 350 cirurgias eletivas mensais e pelo menos 400 cirurgias ambulatoriais. Investir no hospital universitário junto com a FURB é investir no agora, é pensar e cuidar da nossa gente. Muito bem, então é uma parceria Prefeitura, Universidade Regional de Blumenau, que entra com a estrutura, e o Instituto Maria Schmidt, o IMAS, que será responsável pela gestão hospitalar, e as contratações já estão acontecendo e você pode, se você tem interesse, é da área da saúde, quer trabalhar aqui no hospital, já pode encaminhar um e-mail com o seu currículo para o endereço que nós informamos aqui no SCC Meio-Dia. Desafio agora é achar mão de obra qualificada para abrir as portas do hospital e atender a população, Zanotto. Com certeza, Paulo César, muito obrigado então pelas suas informações. O PC continua acompanhando tudo sobre isso também. Gente, tem uma novidade, vocês viram, a gente falou sobre a campanha também, né? Sofia, bom dia para ti, querida. O nosso portal SCC10 entra com uma nova roupagem especial nesse mês de outubro. Conta pra gente, Sofia. Ele tá muito chique, não tá, Zanotto? Olha só, quarta-feira, dia de usar rosa, mas o rosa aqui vai ser o mês inteiro, viu? Já que a gente tá falando dessa campanha, né, mundial aí de conscientização contra o câncer de mama. E aqui, então, a gente tem uma matéria com 10 medidas simples que a gente pode tomar aí no dia a dia para evitar a incidência desse tipo de câncer. E tem dados aqui que chamam muita atenção, né? Por exemplo, o Brasil registrou cerca de 73 mil novos casos de câncer de mama. E, além disso, olha só, um dado bastante alarmante, né? 66 mil casos para cada 100 mil mulheres, conforme os dados da Organização Mundial da Saúde, é um dos cânceres mais diagnosticados aí no mundo. Então, aqui a gente tem 10 passos saudáveis, bem organizados, para a gente tentar aí reduzir esses dados, essa incidência. Então, vale a pena entrar aqui nessa matéria do portal. E durante todo o mês, então, a gente vai ter o portal aí com esse toque rosado para a gente lembrar da importância dessa prevenção, né, Zanotto? Com certeza. Então, você que acessar agora o nosso portal SCC10 já vai ver essa nova roupagem, é todo rosinha, para lembrar da importância da prevenção. Acho que essa é a palavra, né, Sofia? Uhum. Prevenção é cuidado com a sua saúde. Exatamente. Obrigado, querida. Obrigada. Vamos lá com mais informações, chegando agora com informações da região serrana, de Lages. Nós temos lá o ritmo do berimbau e os movimentos da capoeira, que agora estão sendo apresentados aos alunos daquela faixa etária dos 6 até os 14 anos na rede municipal de ensino. É o projeto batizado de Papoeira, um pouco de papo, um pouco de capoeira, entendeu? Que está sendo levantados lá pelo pessoal dentro de sala de aula e trazendo um pouco também dessa rica história e cultura da tradição afro-brasileira. E quem acompanha tudo de Lages é ela, a Shaina Marcon, que mostra pra gente um pouquinho mais sobre esse projeto. Vejam só. O projeto Papoeira está levando a tradição e as histórias da capoeira para as salas de aula. O projeto está percorrendo as escolas municipais aqui de Lages e até novembro as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a capoeira. Quem é o organizador desse projeto, é o coordenador, é o mestre Gringo, que tem uma experiência de 48 anos, né, com a capoeira e está levando então um pouquinho da capoeira para as crianças e adolescentes aqui da nossa região, né? Olá a todos, salve, salve, axé. Então, a gente está com essa iniciativa do projeto da capoeira nas escolas aí, que é
o papoeira. O que é a papoeira? A papoeira é o próprio nome diz, né? Papo de capoeira. E a capoeira, ela vem sendo criada ao longo dos anos, dos séculos, a partir da oralidade, aonde do mestre para o discípulo, pai para filho, a capoeira é passada a partir das suas canções, a partir dos seus toques de birimbau, seus jogos, né? Da oralidade, da parte artística, cultural, folclórica, hoje desportiva. Então, papoeira é falar de capoeira, é contar a nossa ancestralidade, desde a Massaranduba, na Bahia, até os dias atuais. E hoje, para nossa felicidade, Santa Catarina está com 48 anos de história de capoeira, que iniciou em 1977, no Educandário 25 de novembro, antigo abrigo de menores, dos Irmãos Maristas, em Florianópolis. E a gente vai brincar com as crianças, contar a história do meu mestre, do mestre do meu mestre, minha história e de outros elementos muito importantes da capoeira do Estado. Eu achei bem legal e também apresenta bem danças, né? Então, achei o projeto bem bom. É um projeto muito legal, muito divertido. Eu, por exemplo, adoro a capoeira. Eu achei muito legal porque também eu já conheço algumas músicas também. É muito legal o projeto da capoeira. Ensina as crianças também um pouco sobre as memórias dos nossos antepassados. Mestre, e hoje aqui para as crianças, além de contar muitas histórias, de interagir com eles conhecerem um pouquinho mais sobre a tradição, sobre a cultura da capoeira, né? Eles também vão poder participar, vão poder fazer uma roda de capoeira e aprender um pouquinho mais. Bom, a gente continua com esse trabalho aí durante até o mês de novembro, né? Dia 24 de novembro, vai ter uma live onde todos estão convidados a participar. Então a gente vai fazer a parte prática da capoeira. Muitas crianças nas escolas já jogam capoeira, que em Lages eu comecei a dar aula de capoeira em 1986. E daí nós já estamos na terceira geração de capoeiristas no município de Lages. Aí veio eu, depois vieram outros grupos e hoje tem vários capoeiristas em Lages. Eu calculo que nós já temos mais de 5.000 pessoas dentro de Lages que participaram em algum momento da vida da capoeira nesses nossos 39 anos de capoeira em Lages, né? Às vezes eu encontro criança com os pais no calçadão e eu olho, pô, ai, mestre, como é que você tá e tal? Eu digo assim, mas quem é você? Ele disse, eu sou lá do orfanato Nossa Senhora das Graças, que eu dei aula há 8 anos lá. Pô, legal. O outro é lá do Movimento Tchuna, lá no Bairro Ipiranga. Aí teve um caso desse, assim, contando já uma história de capoeira, da realidade nossa. Eu olhei para a criança, pô, tu tinha a idade dele quando tu fazia capoeira comigo lá no orfanato. Ele disse, é. Aí conversando e tal, mas é seu filho mais novo? Ele disse, não, esse é meu neto. Aí eu digo assim, nossa, a história está se perpetuando. Que bacana, né? E hoje as crianças aqui da Escola Municipal Ondina Neves Blair, então, vão ter oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a história, sobre a tradição e também na prática, né, a capoeira aqui na escola. E até novembro, então, outras escolas aqui do município também vão receber o projeto Papoeira do Mestre Gringo para levar um pouquinho mais sobre a cultura afrodescendente aqui da nossa região. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Shaina. E mantendo agora o foco nas escolas, falamos da Papoeira em Lages, tem outro projeto importantíssimo que envolve a cidadania. É o 14º Encontro dos Vereadores Mirins, que está acontecendo aqui na capital, no Centro-Sul. São comitivas que vieram de vários cidades aqui do nosso estado, porque esse evento ele acontece aqui na capital e ele é organizado pela Escola do Legislativo da LESC. O objetivo é sempre estimular a cidadania e o protagonismo dos jovens cidadãos. Vejam só a reportagem do Gia Ferreira. Jovens na idade, mas cheios de ideias inovadoras. O evento reúne hoje mais de 1.200 crianças e adolescentes na capital. E a participação deles é fundamental nessa troca de experiências. A contribuição que eles nos trazem são contribuições importantes e o aprendizado, é claro, que eles vão adquirir ao longo desta caminhada vai enriquecer muito os seus conhecimentos e vai fazer com que eles consigam ter mais amadurecimento no mundo político. É um aprendizado, né? Porque eles estão na escola, se educando, se preparando para a vida e o programa acaba estimulando e fazendo com que eles conheçam a vida real. Quem está vivendo esse momento sabe a responsabilidade que tem com o futuro. Para mim é um momento muito importante porque a gente pode colaborar com o nosso município, fazendo assim ele crescer cada vez mais, melhor, né? E como dizem, as crianças são o futuro do Brasil, então a gente está ali dentro fazendo nossos projetos que muitos deles vão muito para frente também.
Eles vieram de todas as regiões de Santa Catarina, não só para participar de palestras e apresentações culturais, mas para exercer na prática o que é ser cidadão. Debater, propor, ouvir e construir ideias, especialmente sobre cultura de paz nas escolas. Falar sobre bullying, sobre cyberbullying, respeito no ambiente escolar, civilidade, ou seja, algo que nos parece que é muito caro para a sociedade no momento atual. Esperamos que esses líderes comunitários possam refletir no dia de hoje e levar isso para suas cidades e melhorar os seus ambientes. E os novos cidadãos esperam fazer a diferença, não só em projetos, mas no dia a dia de suas cidades. O jovem, ele tem um olhar, por ele estar dentro de outros ambientes que o adulto não vai ter. Então ele vai saber dos problemas e como melhorar. Então eu acho um projeto essencial que vai trazer muitas mudanças para a Concórdia. Eu espero algo impactante, porque assim, com nossos outros vereadores mirins amigos presentes, vai ser algo assim, inesquecível. E fica, para a formação desse aluno, desse estudante, um cidadão consciente. E tem casos, um que eu acompanhei, por exemplo, lá em Blumenau, de um vereador mirim, o Arão Josino da Silva, que hoje é prefeito de Ascurra, importante município do estado catarinense. Vamos com mais informações ao vivo? Atenção você de Joinville, hein? Tem mutirão de empregos. E o Luiz Felipe vai chegar agora, trazendo mais detalhes de quem pode participar. Luiz Felipe, a informação ao vivo no SCC Meio Dia é contigo. É isso mesmo, meu querido Henrique. Já vou pedir para a nossa produção colocar para a gente aqui o QR Code que vai levar você para o portal SCC10, o melhor portal de Santa Catarina, para te dar uma informação completa, inclusive dessa notícia. O Grupo Coque está promovendo esse multirão de empregos. No total, são mais de 1.000 vagas em todas as 89 unidades do estado de Santa Catarina. E uma novidade agora é que nessas contratações tem a modalidade em carteira assinada por diárias. É isso mesmo, é uma novidade que o Grupo Coque está implementando. Vou pedir para a nossa produção colocar para a gente também o primeiro endereço, para você conferir os endereços das lojas. www.supercoque.com.br, supercoque.com.br, e o outro site é o Comprão, www.comprão.com.br. Mas calma, fica tranquilo, coloca aqui a sua câmera nesse QR Code que você vai ter acesso ao portal SCC10 com essa matéria e muitas outras. Eu volto contigo, Henrique. Muito obrigado, Luiz Felipe, pelas suas informações. Nessa quarta-feira, ele volta amanhã com as notícias da região norte do estado de Santa Catarina. Agora, agradecendo a sua companhia com essa primeira edição do mês de outubro. Lembrando que amanhã, 11 horas da manhã, a gente volta com as informações de todo o estado de Santa Catarina, aqui na programação do nosso SCC SBT, com o SCC Meio Dia. Agora, na sequência, espaço e vez para o bom humor, para o entretenimento. A tarde é nossa. Chegando Laércio e Maricotinha para divertir todo o nosso estado.